Muito boas noites, malta. Estamos cá, pá, com o primeiro episódio do novo Weekly Recap, não é, malta? Uma série que já havia aqui no canal há bastante tempo, que até começou no YouTube, malta. Que agora temos então aqui um formato bastante diferente, onde o Weekly Recap a partir de agora vai ser basicamente um programa que eu vou fazer semanalmente. Ainda não sei quantas vezes por semana, mas de certeza que uma vez por semana ele vai acontecer. E ainda vamos ter o segundo episódio esta semana, mesmo antes do Natal, malta. Epá, e hoje vimos aqui falar de um tópico que eu acho que está na cabeça de toda a gente, malta. Spider-Man No Way Home, ok? Vamos estar basicamente a fazer uma análise inteira do filme, ok, malta? Por isso sim, este podcast, ok, vai ter spoilers, por isso, malta, se vocês ainda não viram o vídeo, o filme, não se preocupem que estes primeiros 10 a 15 minutos não vai conter qualquer spoiler, ok? Nós vamos falar um bocado de o que é que nós achamos do filme, mas depois, malta, quando nós começarmos então a falar do que é que realmente aconteceu no filme em termos de spoilers, eu vou dar um aviso e quem não viu o filme aí realmente já pode sair, malta. Mas para já, como eu disse, nós vamos então começar por falar um bocado como é que foi o filme no geral e eu hoje tenho aqui para o nosso primeiro episódio a grande companhia do grande Waver. Como é que tu estás, caraças? É verdade, mas já há um tempinho que não passavas aqui, caraças. Já, quando é que foi a última vez que nós. Foi que Foi para aí uma reaction a uma Gamescom ou uma E3 ou caraças, não? Uma E3. Não se ouve waiver, espera aí, que esqueci-me de desmutar o coisa. Era porque eu Não tinha se este ouve o mutado. Eva. Já está, desculpa. Oh Mano, mano, faz-me só um favor. diz-me coisas. Flipa-me horizontalmente para eu estar a Queres falar que te para ti. flipe, meu? Eu não sei se posso flipar, meu. Dás-me autorização para te flipar. Sim, eu vou-te Estás explicar flipado, meu. porquê. Estás Porque tu estás a flipado. falar comigo e eu estou a olhar e tu estás a falar para as minhas costas, Pois. por isso eu pareço um mal educado do caraças. Nada disso, meu, nada disso. A malta percebe perfeitamente, meu. Estava a dizer, o último podcast que a gente fez foi sobre E3. E3? E sobre E3, não foi? Provavelmente foi Foi, sobre a foi. E3. Foi sobre a E3, fizemos um podcast sobre isso. Depois vocês, tu, o Lord e o Nickly fizeram um podcast sobre o Spider-Man, com as vossas teorias todas, etc. Eu infelizmente não pude estar presente. Tinha várias coisas para partilhar, mas não pude e tiveram muito bem acompanhado. Exato, não foi a E3, foi a Gamescom. Foi a Gamescom. Exatamente. A malta está. Até a A Nickly, malta até está a em cima do Nickly, até a assunto, meu. Nickly A está malta está atento. sempre em cima do assunto, não vale a pena. A Nickly está atento. Mas malta, como eu disse, nós hoje vamos falar então de Spider-Man No Way Home, ok? Os primeiros 10 a 15 minutos vão ser totalmente sem spoilers, ok? E a partir do momento, obviamente, que eu disser que estamos a falar de spoilers, fiquem avisados que vamos começar a falar de exatamente do que é que aconteceu no filme, ok? Pá, se vocês aparecerem a meio da stream, vai ser um bocado complicado, mas eu coloquei pelo menos um aviso no título, ok? O título da stream diz spoilers. É pá, se vocês virem o filme, eu acho que vocês nem. Se vocês não viram o filme, eu acho que vocês nem sequer deviam estar a ver coisas sobre Spider-Man No Way Home, né? Porque depois vai começar a aparecer nos recomendados e vai ser uma complicação do caraças. É muito difícil vocês não apanharem spoilers. Já foi difícil eu não apanhar spoilers em 2 dias. Imagina a malta que vai ver o filme passado uma semana. Mas para já, eu acho que era interessante então nós começarmos, se calhar, com o que é que nós achamos no filme no geral, ok? Isto também já foi uma coisa que eu falei na stream que eu fiz logo a seguir à estreia de Spider-Man No Way Home, que aconteceu na sexta-feira, né? O Spider-Man No Way Home estreou na quinta. E o Waver, tu viste hoje o filme, né? Viste hoje de manhã. Vi hoje de manhã. Olha, Meu eu por Deus. acaso fui ver hoje de manhã porque eu ia ver amanhã com um grupo de amigos. Mas como tu disseste que ias fazer o podcast, eu disse assim, não, eu vou ver antes porque eu quero participar nesse podcast com o Carvalho. Enorme, meu. Então, e na realidade uma coisa engraçada foi, eu e a Andrea fomos ver o filme numa sessão que normalmente não, demograficamente não vai o pessoal da nossa idade. Nós fomos ver o filme ao domingo de manhã. Portanto, tu vais. Eu estava mesmo a contar que íamos ter montes de crianças Uhum. na sala de cinema que ia ter uma experiência da shit, mesmo, fora de brincadeiras, mas pensei assim, não, mas vou ver, porque é a hora que eu tenho no domingo para fazer isso. Nada a ver com isso. Havia famílias com os filhos, etc. Mas havia muita malta da nossa idade. Pois, Vários casais, acredito. vários. E isto, porque é que eu estou a dizer isto? Porque a experiência do filme não tem a ver só com o filme. O Não. ambiente que está na sala é mega importante. Eu Uhum. obviamente, tu viste aí no Porto, né? Eu Exatamente. vi aqui em Lisboa, portanto, eu senti uma atmosfera bué diferente. Não só porque, epá, o Spider-Man para mim é o meu herói favorito desde criança, desde puto, portanto, há um ano atrás, uma coisa muito recente. Ah, Exatamente. tipo, Há, coisa há de 2 dois anos anos, atrás, meu. Há coisa de 2 anos, uma meu. coisa assim.
Mas sinceramente não sinto que foi. Não foi apenas um filme da Marvel. Uhum. E também sinto que foi completamente diferente do Infinity War. Ou seja, eu não quero entrar dentro do filme, mas Claro, toda a para já. atmosfera que houve, tanto de publicidade, tanto de a ligação pessoal dos próprios atores em relação à trilogia, em relação ao enredo, a própria Sony e a Marvel Uhum. conseguirem entrar em acordo para estas coisas acontecerem, criou uma magia à volta deste super-herói que por acaso não há com mais nenhum, se pensarmos bem. Exatamente. O único que houve assim próximo de acontecer assim uma magia muito bonita também a nível público foi o Deadpool, que aconteceu por causa de pressão do público. Uhum. Porque alguém fez um É leak, um leak, entre meu. aspas, Só aqueles e leaks foi. que aconteceram não agora também, não é? Que sai do nada uma imagem 4K de um dos atores. Não sei onde é que, quem é que vai Sim, buscar uma imagem 4K, mas. exato. Os Ups! leaks. Ups. Queria uma. Ups! Caiu, Mas, meu. mas pronto, essa. Só me lembro dessa como uma história muito bonita de. Acho que também era a Sony, certo? Não, não era a Sony. Fox. 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 Que a Fox recusou fazer-se o filme do Deadpool ao Ryan Reynolds, porque era a pessoa que estava a fazer mais pressão para produzir e participar no filme. Recusou e após 24 horas de haver o leak da, de umas filmagenzinhas da treta, que Uhum. aquilo estava horrível do filme, a pressão do público para o filme ser feito foi enorme. E eu sinto que o Spider-Man, desde que entrou no Marvel Universe e desde que conseguiram criar isto, epá, teve uma magia semelhante a nível de aderência do público. Não sei se concordas comigo nisso. Não, eu concordo perfeitamente. Epá, e eu até quero tocar num ponto que tu tocaste no início, que é o facto que este filme, eu até diria que 50% do filme tem a ver com o ambiente que está na sala e não só do filme em si. Eu por acaso, eu queria-te até fazer uma pergunta que, pá, tu viste o filme hoje, não é? Que já são quase 4 dias depois da estreia. Eu por acaso tive a sorte de conseguir ver o filme na estreia. Bem, Eu queria te perguntar como é que estava o ambiente da sala, porque pá, no meu caso, a malta já sabe, eu já falei sobre isso, até já fiz um vídeo sobre isso, pá. O ambiente da minha sala no dia da estreia foi o melhor ambiente que eu já vi numa sala de cinema até hoje, ok? Pá, a reação do público foi incrível. E era como eu estava a dizer, eu acho que este filme é um daqueles que é quase que obrigatório ver no cinema, porque ver em casa eu tenho a noção que o filme não ia ter nem metade do impacto que teve ao vê-lo numa sala de cinema com pessoas e a malta aos berros quando aconteciam certos momentos que daqui a um bocado já vamos falar. Por acaso eu queria saber, pá, porque obviamente isto foi na estreia do filme, não é? E uma das minhas preocupações é como é que alguém, se calhar, que não conseguiu ver isso na estreia, ou na antestreia, ou no dia a seguir à estreia, whatever, tipo daqui a uns dias, como é que iria ser essa reação do público, sendo que já passaram alguns dias da estreia? Por isso eu queria-te até perguntar isso, como é que foi a tua sala de cinema? Se a malta reagiu, se a malta ainda teve aos berros, se aplaudiu, se levantou, ou se foi uma coisa mais chill, mais uma experiência de filme normal? olha, posso-te dizer que apesar ou seja, a tua experiência de ambiente foi completamente diferente da minha. Ok. Porque na estreia, tu foste ver a estreia e foste ver à noite. Sim, eu Portanto, fui ver exatamente, eu fui ver a o 9h30. público era mais da nossa idade, não é? Era mais da nossa Sim, sim, idade sim, sim, sem dúvida. e era a estreia, não é? Uhum. Mas posso-te dizer que em certos momentos do filme, ou seja, não deve ter sido a euforia que foi no teu, que o teu deve ter sido o campeonato Não, mundial o no meu, aquele final, estás a ver? literalmente parecia que Portugal Pronto. tinha marcado um golo contra a França, estás a ver? Foi uma cena. Eu tive esse ambiente quando vi o Endgame. Ok. Que eu fui ver a antestreia, é assim que se chama? Sim, Antes da antes de estreia. estreia, sim, sim, Eu sim. fui, eu fui convidado por causa de cenas, outras coisas, não Uhum. são para aqui chamadas, para ir ver e esquece, foi a loucura, esquece. E toda a gente passou-se. Yeah. Hoje de manhã houve momentos específicos e principalmente no final do filme houve aplausos, meu. Ok. Ou Yeah. seja, não foi uma euforia total, mas houve Houve vários momentos. aplausos. Uhum. Houve aplausos, houve malta dentro do. Mesmo durante o filme, cenas que aconteceram, piadas, aparecimento de pessoas que, pronto, ninguém estava à espera que aparecessem, Uhum. o desenrolar de certo tipo de cenas, teve tipo. Teve aplausos, mano. Teve a malta a reagir de uma forma bué entusiasta. E foi bué da fixe, mano. Não estava à espera. Porque, meu, a estreia foi quinta-feira.
vais ao YouTube, meu Deus, se tu escreveres Spider-Man No Way Home, é a loucura, é só spoilers. Portanto, achava que não ia haver assim tanta euforia, mas houve. Não Epá, foi a final do Mundial, mas houve. mas isso é fixe, pá, porque é como eu digo, eu estava com algum medo que se calhar a experiência de algumas pessoas ou até a forma como algumas pessoas veem o filme, passado alguns dias, pudesse não ser a mesma e se calhar algumas pessoas até podiam não curtir do filme por causa disso, pá, porque eu pelo menos, sendo o fã como sou do Spider-Man e da Marvel, eu já sabia que eu, em certos momentos, se esses momentos realmente acontecessem, que eu ia realmente passar-me totalmente, ia ser um bocado aquela... Epá, ia ser bué estranho eu estar-me a passar sozinho, não é? Eu tinha um bocado esse medo que se isso acontecesse e eu fosse a única pessoa a passar, se calhar eu já não me passava tanto, já tinha que me reter um bocado, tipo, e eu estava com algum medo que basicamente eu não pudesse realmente viver o filme da forma que eu queria. E a verdade é que, sinceramente, pá, a sala de cinema foi incrível, a experiência no cinema foi mesmo incrível. Mas passando também para além da experiência do cinema aqui, agora focando se calhar mais no filme, é pá, eu também já te vou pedir aí a tua opinião, Waver. Pá, na minha opinião, pá, para mim, malta, obviamente esta é a opinião pessoal, este é o melhor filme do Spider-Man que eu já vi, ok? Eu sei que há muita gente que ainda fala, e eu próprio ainda fico um bocado de Spider-Man 2, Spider-Man No Way Home, mas eu, depois de pensar bastante, eu sinceramente acho que Spider-Man No Way Home foi realmente o meu filme do Spider-Man favorito, porque foi um culminar de uns filmes que já... Epá, eu diria que é o culminar de uma história que começou há mais de 20 anos. Eu sinto que a história do No Way Home não começou no Far From Home, não começou no Homecoming, mas sim começou no Spider-Man 1, lá em 2002, com a trilogia do Sam Raimi, com Tobey Maguire a ser o Spider-Man, onde nós agora obviamente tivemos a volta do Green Goblin, e eu realmente, para mim, eu acho que isso foi uma das razões pela qual eu gosto mais deste filme do que de Spider-Man 2, mas também não só por isso, eu acho que este filme quase que junta todas as coisas que nós gostamos do Peter Parker. Nós temos as batalhas contra os diferentes vilões, que já são vilões que são, obviamente, que têm uma nostalgia enorme. Temos também aquela parte do Peter Parker de ser, de ainda ser um adolescente e de fazer as neiras, no caso do feitiço do Doctor Strange, como vemos nos trailers. Quem lixa a situação toda é o Peter Parker e não aqui o Doctor Strange. Epá, isso também é uma parte do Peter Parker que eu acho que às vezes pode falhar nos outros filmes, mas eu acho que aqui, principalmente eu acho que até muito por causa do Tom Holland e do John Watts, epá, realmente eles conseguem criar bem essa atmosfera de que realmente o Peter Parker, para além de tudo, ele ainda continua a ser um adolescente. E eu acho que o culminar dessas coisas todas realmente, para mim, fizeram com que No Way Home fosse o meu o filme do Spider-Man favorito. E também tenho que admitir que a experiência no cinema ajudou um bocado, não é? É como eu digo, eu se tivesse visto este filme em casa, não tinha tido o mesmo impacto. Vou ser muito honesto. Ok, ok. Eu concordo contigo no sentido em que, bem, vamos perceber uma coisa. Eu acho que nós também estamos a ver o resultado de uma equipa bastante bem oleada e estruturada, tanto a escrever como a fazer um bom casting. Uhum, sem dúvida. Portanto, não é o Tom Holland aparece, a própria história do. Tu dizes muito bem, ou seja, repara, a Sony cometeu vários erros no franchise do Spider-Man. O primeiro erro do primeiro franchise, ou seja, do, Do do Tobey Sam, Maguire, do Sam Raimi. Tobey Maguire, foi basicamente a própria edição ou seja, tu olhas para o vídeo, tu olhas para o filme e tu entendes que aquilo é uma banda desenhada motion. Uhum, Até a nível, ou seja, eu vou entrar aqui um bocadinho mais a nível técnico, a nível visual. O próprio o visual do filme, tu sentes isso. A maneira como as câmaras são colocadas, a maneira como há o zoom in, zoom out, uhum. os cuts, como mudam de cena. É muito BD, ok? E à medida que se fores ver o primeiro, o segundo e o terceiro, no terceiro isso já não existe. No entanto, no terceiro há uma caricatura, há várias caricaturas das personagens do Spider-Man que não deveriam haver. Por exemplo, o Eddie Brock não é um gajo tão shallow, não Uhum. é? Ou seja, o que eu quero dizer é que não é que o Spider-Man do Tobey Maguire foi mau. Eu acho que ele é um excelente ator. Ainda para mais a prestação dele neste filme, tá? É uma Ah, ah, cena. ah, ah, ah. Não vou dizer. É uma Spoilers! cena. Isso é É uma spoiler! cena. Malta, Tobey Ups. Maguire não está em Spider-Man No Way Home. Exato. Ah, Bem, mas o que eu quero dizer é que a Sony aprendeu muito com os erros do primeiro franchise e do segundo franchise.
o maior, o maior erro que eles aprenderam a não cometer foi, imagina o Spider-Man aparecer na MCU a mostrar outra vez a sua história de origem. Yeah. Oh my god, já toda a gente está E farta de esse, por ver isso, acaso, toda a gente sabe isso. eu tenho. Eu concordo perfeitamente com isso. Eu acho que eu vejo algumas pessoas às vezes a reclamarem, principalmente da integração às vezes do Spider-Man com os Avengers e do facto de ele ter esta toda a tecnologia, e às vezes até gostavam que ele tivesse a sua história inicial. Eu sinto exatamente o mesmo, pá. Eu acho que nós literalmente já vimos a história do Spider-Man duas vezes, com os filmes do Tobey Maguire, e depois ainda vimos no Amazing Spider-Man com os filmes do Andrew Garfield. Eu acho que é totalmente desnecessário a Marvel ter que estar a mostrar outra vez essa história. Já é uma história que toda a gente conhece. Eu por acaso gostei do facto de quando ele chegou, neste caso no Civil War, mas depois mais concretamente no Homecoming, Suave, não é? já foi Fluido, suave. foi uma... Tipo, Yeah. quando o Iron Man, o Tony Stark, vai pela primeira vez falar com o Peter Parker em casa dele, já se percebe que essa história já aconteceu. Já é um Peter Parker que já tem os seus poderes, já é um Peter Parker que sabe como é que funciona, basicamente todos os seus poderes, como é que é ser o Spider-Man. Não temos que ter outra vez aquela história toda. Isso também foi um toque que eu gostei da integração do Spider-Man com a Marvel. Mas ainda tocando nisso, pá, por acaso, uma coisa que eu gostei bastante deste filme foi, e que eu até já disse isto na última vez que falei sobre Spider-Man No Way Home, pá, nos primeiros 10 minutos de filme, em concreto, as duas primeiras cenas do filme, que depois podemos entrar mais em detalhe quando começarmos a falar de spoilers, eu consegui-me aperceber logo que isto realmente é um filme totalmente diferente dos filmes da Marvel que nós vimos até agora. O John Watts, a direção do John Watts neste filme foi totalmente diferente, não só dos filmes que nós vimos da Marvel, mas também de todos os filmes do Spider-Man que o John Watts tinha feito até agora, sendo eles o Far From Home e o Homecoming. Epá, eu acho que desde o início é implementado no filme que há alguma coisa, há algo em stake, há algo em risco, que realmente aquilo que aconteceu no final do Far From Home, em que o Mysterio realmente revela a identidade do Spider-Man, realmente é algo que tem um risco envolvido, que neste caso está diretamente relacionado a toda a gente que conhece o Peter Parker. Nós, pá, aqui não vou entrar em spoilers, mas logo numa das primeiras cenas nós conseguimos ver isso, e a forma como é gravada a cena principal, isto não é spoiler, mas a cena dentro da casa do Peter Parker logo no início do filme, eu achei incrível. Foi uma das minhas cenas favoritas do filme, foi logo essa primeira cena, não vou mentir. E desde o início se percebeu que realmente é algo importante o que se está a passar. Existe um perigo real, em que existe realmente alguma coisa em perigo. E se calhar isso também era um bocado algo que estava a faltar nos outros filmes do Spider-Man que tivemos até agora, que parece que às vezes não havia nenhuma consequência para os atos. As coisas aconteciam, ficava logo tudo resolvido, as coisas aconteciam, ficava Muito leve, resolvido. não é? É muito É levezinho, muito muito leve. levezinho. E neste Sim, aqui, sim. desde o início, eu percebi logo, ok, isto vai ser dark, isto vai ser um filme Este é mais pesado. dark. Yeah, Este vai ser este foi mais pesado. dark. Este filme Yeah. vai ser pesado, realmente. Não vai ser. Eu concordo contigo. O pacing dos primeiros 5 minutos, das primeiras. O pacing, na realidade, se tu pensares, pelo menos foi isso que eu senti. Quando eu recordei-me logo no momento em que o gajo diz What the. Quando Exatamente. acaba O Far o From Home. 2, quando acaba o Far From Home. E então ele mal arranca. Mal arrancou o filme, eu senti os BPMs do meu coração a levantar. Yeah. E eu acho que isso foi completamente intencional. Ou seja, o pacing de mudança de falas, o pacing de mudança de cenas, o pacing das coisas que estavam a acontecer é tão fast que tu, basicamente, o objetivo era meter-te no final do Far From Home. Exatamente. Sim, no Far final From do Home, Far From Home, exatamente. exatamente. Ou seja, mal tu entraste, mal começa o filme, o objetivo é, meu amigo, estás há 2 anos atrás aqui. Exato. Estás há 2 anos atrás e vamos continuar a ver o filme. Isto é quase que dois filmes. Os dois filmes parecem só um. Era isso que eu, Só um era isso filme. que eu te ia dizer. Só É um isso que eu te filme. ia dizer. Eu acho que isto é uma falsa trilogia. É igual ao. É igual ao. E vou-te explicar porquê, no meu ponto de vista. É igual ao Infinity War. Parte 1, parte 2. É isto que eu sinto. Porquê? Porque, repara, sai o Shang-Chi, sai o Eternals, que acontecem a nível temporal em simultâneo a este filme, e tu olhas e tu reparas que não houve nenhuma mudança temporal entre o segundo a sair e o terceiro a sair. Yeah. Ou seja, é uma continuação completa da narrativa. Completa da narrativa. Eles acabaram de chegar de Londres, tem aquela situação e o filme começa logo ali. Sim. Ou seja, pause,
Resumo, foi isso que Exatamente. aconteceu. E até porque realmente o filme começa com a cena de Far From Home. Yeah, 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 yeah. Aquilo, epá, isto não é, acho que não é spoiler nenhum, mas os créditos da Marvel estão a dar aquele crédito que dá sempre no início de todos os filmes. E por detrás, em vez de haver uma música, vocês ouvem a cena final de Far From Home. Eu achei isso incrível, achei um toque muito fixe. Que vocês estão a ouvir o Mysterio a falar e o James Jonah Jameson a falar também, que é literalmente a cena final de Far From Home. É como começa o filme. Está a dar os créditos da Marvel e vocês estão a ouvir os gajos a falar de fundo. Eu achei isso um toque bestial. E epá, eu sinceramente, eu acho que para fãs de Spider-Man, eu acho que o filme está excelente. Eu acho que qualquer fã de Spider-Man que vai ver este filme, eu tenho quase a certeza que não vai ser de lá desapontado. Pelo menos com toda a gente que eu falei até agora que viu o filme, toda a gente adorou. Yeah. É muito, muito, muito devido a todo o buzz que se está a gerar, mas efetivamente eu tinha algumas dúvidas. Ou seja, nós também estamos a acompanhar o crescimento da personagem, mas também estamos a acompanhar o crescimento do Tom Holland como ator. E eu tinha algumas dúvidas que ele conseguia encher os sapatos do Robert Downey Jr., sou Uhum, sincero. Tinha algumas dúvidas porque o Robert Downey Jr. tipo, transpira carisma, não é? Não é só nas exatamente. personagens que ele interpreta, mas é tipo nas entrevistas, em tudo. Ou seja, ele levou um franchise durante 10 anos, não foi às costas, mas come on, contribuiu bastante para isso. E de repente tu tens o Tom Holland, que é um puto, um chaval, é muito novo, a carregar um franchise que resulta e de repente metem-lhe este bebê no colo e dizem agora tens que continuar tu. Exatamente. Mas eu acho que, não acho não, eu tenho a certeza que não só ele, a relação que ele tem com a Zendaya também foi muito importante. Isto, eu nem sequer estou a falar do filme, eu estou mesmo a falar da vida Na vida real. real, sim, isso Por nota-se, acaso, nota-se yeah, perfeitamente. a Zendaya já anda nestes filmes há muito tempo. Não é nestes filmes, é nesta vida, neste cotidiano de estar sempre na praça, não é? Sim, A sim. nível de modelo, a nível dos filmes que já fez, Sim, a já dada de contracenou atriz, eu com. lembro-me que era puto e via Claro. e a Zendaya já andava a fazer séries no Disney Channel. Ainda no outro dia acho que foi o Ruizão que apareceu aí no chat e até brincou com isso. Ela está numa série que acho que na altura chamava Shake It Up, que saiu tipo há 10 anos atrás, uma cena assim. Pronto. Então, e ela própria, e eles em algumas entrevistas dizem, o próprio Tom Holland diz que ela é a âncora dele a Uhum. nível, ou seja, porque imagina, no espaço de 3 anos a vida deste gajo mudou completamente. Yeah, yeah. Eu nem estou a falar do Civil War, eu estou a falar a partir do momento em que sai o Homecoming, ele tipo, a vida dele virou-se ao contrário. Claro, tu Virou-se ao tornas-te contrário. Spider-Man do nada, a tua vida esquece, é Não totalmente só diferente. tornas-te um bom Spider-Man. Porque, por Exatamente. exemplo, tu não podes falar do Andrew Garfield nesse sentido. O primeiro filme do Andrew Garfield, pá, whatever, né? Foi um bocado whatever. E Uhum. com muita pena minha, atenção, porque eu acho que ele teve. Ou seja, aqui a questão é que. Epá, isto depois é outra coisa que eu acho engraçada neste filme, que é os outros Spider-Mans não são uma réplica exata do Spider-Man da BD. O Tom Holland também não é, mas o Tom Holland é mais próxima disso. Sério, eu concordo É, perfeitamente. é um puto nerd, é um puto que é puto, é um puto que tem vergonha de falar com miúdas, é um puto que só tem um amigo, que não é nada popular na escola, que, pá, que tem problemas sociais, não é? E que apesar de se ter tornado o Homem-Aranha, continua a ter problemas na Yeah. vida normal dele. E se tu fores a ver o retrato dos outros dois, o Tobey Maguire é mais próximo, mas tipo, eu acho que aqui o Tobey Maguire foi um erro de casting porque ele era muito mais velho. Ele tinha quase 30 anos. Sim, mas Pá, eu por acaso nesse caso, eu acho que eles por acaso acho que também fizeram um bom trabalho no Tobey Maguire na relação da parte social, porque mesmo no Spider-Man sim, 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 3 sim, sim. ele Sim, sim. continuava a ter problemas, principalmente Sim, com o era bem Flash. awkward. Era Sim, sim, awkward. sim, Ele era sim, mega sim, awkward. sim, mega awkward. O que é que eu ia dizer? O que é que eu ia dizer? E o que eu queria dizer é que esta produção da Marvel consegue pegar nos pontos que não foram tão positivos nos outros e tornar pontos positivos neste filme. Uhum, Porquê? Porque, obviamente, as coisas que acontecem nos outros são erros da narrativa base do Homem-Aranha, não é? uhum, E aqui não são, porque há várias formas de fazer, não é? Há vários universos, há vários. uhum.
Então, isso também achei bem engraçado. Eu adoro quando alguém pega numa coisa que outra pessoa diz, isto está uma grande merda. E diz assim, não, isto pode ser do caralho. E faz uma Exatamente. cena do caralho. Eu acho que foi, epá, e é preciso seres muito inteligente para conseguires virar um prego que está torto, porque repara, o segundo franchise da Sony, ninguém gostou daquilo. Ninguém. Sim, mas as Ninguém coisas estão gostou muito daquilo. diferentes agora. E depois vamos falar mais Exatamente. quando tivermos a falar mais de spoilers, mas neste momento, pelo que eu tenho visto, as coisas estão bastante diferentes. Mas sim, é verdade. Na altura, o Amazing Spider-Man não foi bem recebido. Mas depois deste filme, né, Carvalho? Claro, 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 mas já vamos entrar nas razões porquê, não é? Yeah, 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 Quando yeah, yeah. tivermos a falar mais de Mas, mas, é, spoilers. mas é isto que eu te estou a dizer. É a capacidade de tu tornares uma coisa negativa e fazê-la funcionar. E isso Exatamente. muda logo a percepção, não é? Uhum. Muda logo a forma como as pessoas olham e dizem, epá, se calhar há aqui uma mirador que eu ainda não tinha visto ou não vi Exatamente. da melhor forma. E então, epá, eu acho que a Marvel Studios consegue fazer isto. Mano, consegue fazer isto, mano. Não te consigo Yeah. explicar. Tipo, pegam no Robert Downey Jr., que é um ator que acaba de ser de uma polémica enorme de drogas, álcool e prisão. Pumba, máquina no franchise. Peguem no Chris Hemsworth, que pouca gente o conhecia na Yeah, realidade. yeah, yeah. Pumba. A Marvel é muito Pega. conhecida por isso. A Yeah, Marvel meu. é muito conhecida por pegarem atores pequenos que ninguém conhece. Mesmo o Tom O Chris Holland. Pratt, o próprio Tom Holland. Sim, mas o Yeah. Tom Holland Sim, o entrou. Tom Holland, Sim, sim, mas sim. mesmo não era um ator Pá, eu, por mundialmente exemplo, conhecido, assim. vejo mais o Chris Evans, o Chris Claro, Pratt, sim, que eram sim, mesmo sim, sim. pessoas completamente tipo Yeah, yeah, yeah. ao lado, meu, Quer passava. dizer, não sei, porque eu não sei se o Chris Pratt já tinha feito Jurassic World quando entrou na Marvel pela Não, primeira não, não, vez não, com não, não. a... Não tinha, não Não? tinha, não Isso já não tinha. tenho a Não, não, certeza. não. O Chris Pratt tornou-se conhecido através de uma série parecida com o The Office, que me está a faltar o nome. Parks and Mas- Recreation, acho eu. Parks and Recreation, exatamente. E ficou conhecido. Epá, é uma das maiores Sem- séries a nível mundial, por isso ele lá tinha que ter algum tipo de reconhecimento. Sim, mas uma coisa é seres reconhecido na televisão, outra coisa é seres reconhecido para cinema. Claro, São claro, duas coisas claro. São duas diferentes. coisas diferentes. Exatamente. Mas malta, pá, deixem aí no chat e também aí nos comentários quem tiver a ver isto em formato visual, quem não tiver já a assistir à transmissão em direto. By the way, esqueci-me de dizer, malta, mas mesmo quem não esteja a conseguir assistir aqui em direto, todos os episódios do Weekly Recap vão para o YouTube e também para todas as plataformas de podcast para vocês assistirem. Por isso deixem aí nos comentários, malta, o que é que vocês acharam de Spider-Man No Way Home. E malta, a partir deste momento, vale tudo, ok? A Ui, partir de agora, agora, malta, meu agora vai Deus, começar a festa. Agora vai oh começar a mano, festa. Ah, eu parecia os gajos quando lhes faziam perguntas eles não podiam dizer nada. Eu estava aqui a exatamente. rodear o assunto, estava aqui a fazer uma lambada, não estava a sentir nada Exatamente, confortável. meu. Mas malta, a partir de agora então vamos começar a falar do filme, de cenas do filme, ok? Agora vai conter spoilers, por isso se vocês ainda não viram Spider-Man No Way Home e não quiserem levar spoilers, esta é o último aviso para vocês fecharem a stream e depois voltarem a ver quando já tiverem visto o filme. E pá, a forma como se calhar nós vamos fazer isto, ok? Pelo menos foi a forma como eu estive a pensar. Vamos tentar começar se calhar por falar um bocado o primeiro tema aqui que eu tenho até em relação ao trailer, mas depois nós basicamente vamos falar sobre o filme através das personagens, ok? Através dos personagens e dos atores que as interpretam, falar um bocado do que é que nós achamos de cada personagem no filme, dos atores e a partir daí também falarmos de alguns momentos que aconteceram no filme. E aqui o primeiro tópico que eu quero passar foi uma coisa que acho que foi a primeira coisa que me surpreendeu assim no filme, o primeiro acontecimento, que nem sequer foi um acontecimento, entre aspas, foi eu reparar, através da cena que nós vemos o Doctor Strange, quando Peter Parker vai ter com o Doctor Strange para lhe pedir para fazer o feitiço para que toda a gente se esqueça que ele é o Peter Parker, nós aí vemos que afinal o que eles nos mostraram no trailer, foi tudo mentira. Porque para quem não viu o trailer ou para quem já não se lembra no trailer, a primeira coisa que aparece no trailer é o Peter Parker ir ter com o Doctor Strange e o Wong diz ao Doctor Strange para não fazer o feitiço. Não faças o feitiço. E o Doctor Strange até pisca o olho e depois realmente faz. Isso nem sequer acontece no filme, malta. Isso não chega a acontecer no filme em ponto nenhum. O Wong concorda com o Doctor Strange em fazer o feitiço. Eles até começam a fazer uma piada em que o Doctor Strange diz: nós já usamos o feitiço para coisas menores, e começaram a falar de uma piada de uma cena uma festa qualquer, exatamente. Por isso, isso aí foi a primeira coisa que me surpreendeu, porque eu ia com uma expectativa para o filme, até haviam aí imensos rumores
pela internet que o Doctor Strange na realidade era o Mephisto, ou que então era o Evil Strange, ou que até poderia ser o Mysterio, e que realmente estava alguma coisa estranha com o Doctor Strange, porque se realmente aquilo fosse o que tivesse acontecido, alguma coisa tinha que se ter passado com o Doctor Strange, mas na realidade aquilo foi totalmente uma alteração que eles fizeram no trailer. E isso foi logo uma das primeiras coisas que me surpreendeu. Foi o facto de que. E eu a partir daí comecei-me a questionar logo de tudo. A partir daí eu comecei-me a questionar se realmente qualquer coisa que nós tínhamos visto no trailer era realidade. Eu até me comecei a questionar se estavam lá os vilões, meu. A partir dali já. Eu sinceramente eu já não sabia de nada, meu. Eu já estava bué confuso. Eu não sei se também Eu reparaste nesse posso aspecto. dizer que eu estava à espera de vê-la piscar o olho. Pois também E eu eu. assim, Foi exatamente igual a nós. Foi mas exatamente igual a nós. este gajo não pisca o olho. E depois, tipo, depois, ou seja, quando tu entras no. Basicamente, aliás, tu saltaste. Há muita coisa que aconteceu antes, atenção. Sim, não. Há muita coisa que aconteceu antes e nós até temos uma revelação de uma personagem antes, que temos a revelação do Daredevil, do Matt Aí, Murdock, logo no início do filme. Epá, eu tenho que admitir que a mim não me surpreendeu muito porque já tinham saído imagens dele na internet, já se sabia por todo lado que ele ia estar no filme, já sabia que o câmbio dele só ia ser de alguns segundos. Mas repara, não foi no sítio onde saiu na internet. Foi exatamente no mesmo sítio que saiu na internet. Não. Foi o Onde Waver. eu vi. Ah, então não Não, viste a imagem. onde eu vi a imagem na internet foi quando ele estava a ser questionado pela polícia. Ah, não. Essa imagem era falsa. A imagem que saiu foi até o John Ok. Campia. Exato. A imagem que saiu foi o John Campia, que para quem não sabe é um crítico de cinema, que ele lançou a imagem porque pensava que era falsa e a imagem mostrava o Happy, a Aunt May, o Tom Holland E era e verdadeira. o Matt Murdock sentados à volta da mesa em casa da Aunt May, que era exatamente o mesmo sítio onde foi. Eu para mim, isso é como eu digo, se calhar para muita gente surpreendeu. A mim não me surpreendeu porque eu já tinha visto a imagem, já estava à espera que ele estivesse ali. Já passou um bocadinho. Sabes o que é que me surpreendeu aí, nessa cena? Nem foi, mais uma vez, muito bem escrita esta história. Muito bem escrita. Não foi, ou seja, quando o Daredevil aparece, já está, ou seja, já foi instalado o caos, né? Já a polícia foi à casa da tia May, já eles foram questionados. Aí tu vês que a Mary Jane é uma badass do caraças e o Ned é um paspalho. Ok. Ok. Certo? É Certo verdade, ou não? meu. É verdade. Certo ou não? Pá, sim. Mas pronto, vês que a Mary Jane é mesmo uma máquina nestas cenas. E ela, pá, sério, eu acho que tanto ela como o Ned, repara, mais uma vez, Marvel sabe fazer filmes. Eles são personagens principais e são mesmo personagens principais. Totalmente, do início ao fim. Não são heróis, mas são personagens principais. A história nunca ia ser tão potente se eles não existissem. Claro. E isto nos outros franchises não havia. Era Spider-Man, Lone Warrior contra tudo e todos e blá blá blá. Quer dizer, mais ou menos. Amazing Spider-Man 2, a Gwen Stacy também teve um papel muito parecido com a MJ daqui, que ela ajuda, é até ela que ajuda o Peter Parker a derrotar o Electro, que é quando ela morre. O que eu quero dizer é, repara, uma coisa. A química de Power Couple não existe. Na minha opinião. Ok. Na minha opinião, atenção. Mas pronto, isto para dizer que aquilo que me surpreendeu mais nessa cena em que tu tens o Daredevil é que na realidade quem fica com problemas legais não é o Parker, mas sim meu. Yeah. E eu tipo assim, uau, nice. A realidade, porque repara, mais uma vez, isto ajuda completamente à narrativa e reforça o que é a personagem do Spider-Man Peter Parker, que é a pessoa que olha sempre para os outros em primeiro e para ele em último. Ou seja, o filme, a história passa-se de uma forma que faz com que as pessoas à volta dele estejam literalmente a serem lixadas só porque ele existe. Exatamente. Ou seja, o filme está tão bem estruturado desde o início que tu só entendes que está bem estruturado desde o início quando acontece o último momento. É verdade, é verdade. E para mim, é como eu te digo, os filmes estão muito bem feitos, este filme está muito, muito bem feito. Não há uma cena que eu sinta que foi boring, não há uma cena, Também não. há um momento que eu tenha sentido que foi tipo Isso eu concordo plenamente. clichê, sabes aquela parte, agora é aquela parte em que tu queres passar à frente. Tu às vezes tens filmes em que tu estás a ver uma cena e tu já sabes, tipo... Não, sim. Eu acabei de ver o filme hoje de manhã
E eu, antes de fazer o podcast, queria vê-lo outra vez. Não, eu por mim já tinha ido ver o filme 5 vezes ao cinema. Isto não era por aí, eu por mim. O filme tá Não, não, muito bom. o filme está incrível e eu ainda, como eu já disse, eu ainda não tive a oportunidade de ver o filme outra vez, mas de toda a gente que eu sei que já viu o filme 2 vezes, a opinião geral é que o filme é melhor a segunda vez que tu o vês. E eu acredito, porque a Porque primeira. estás à coca para os pormenores. Claro, Estás e preparado. epá, e a primeira vez, para mim, eu nem senti que fui ver um filme, eu senti que fui a um evento. Eu acho que até me passou ao lado, é que para mim foi uma experiência totalmente diferente de ver um filme, ok? E eu acho que falta-me ter essa experiência de realmente ir para lá e ver o filme porque já sei o que é que vai acontecer. Não tenho que estar ali na ansiedade que apareça, a fazer-me questões se vai aparecer ou não, porque era isso que eu estava desde o início a perguntar, era a pergunta geral, será que Andrew Garfield e Tobey Maguire vão estar no filme? E estava desde o início do filme do estilo, será que é agora? 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 E não estava só eu, pá, notava-se na plateia que a malta estava no edge of their seats, literalmente toda a gente à espera que isso realmente acontecesse. Eu, infelizmente, ainda não vi o filme outra vez. Quero ir ver o Também filme não. outra vez e vou Quero ver o ver filme o- outra vez. Mas por acaso, ainda tocando aí na parte do. O que é que na parte inicial do Doctor Strange, nós aí temos uma revelação que me surpreendeu para caraças nessa altura, que obviamente ninguém estava à espera, que é o facto de que o Sorcerer Supreme, neste momento, já não é o Doctor Strange e é o Wong. Para quem não sabe, o Doctor Strange tornou-se o Sorcerer Supreme no final de Doctor Strange, e basicamente a suposta definição de Sorcerer Supreme é o feiticeiro mais poderoso deles todos, ok? É o melhor, tecnicamente o melhor e o feiticeiro mais poderoso deles todos. Nós até vemos isso no Endgame, quando o Hulk vai falar com a Ancient One e, para lhe tentar tirar a pedra, a Stone, e ela diz mesmo que o Doctor Strange deveria ser o melhor de nós todos. É suposto o Strange ser o melhor de nós todos. Pá, eu aqui começou a criar algumas questões que eu até te vou perguntar qual é que é a tua opinião em relação a isso, porque se tecnicamente agora o Wong é que é o Sorcerer Supreme, isto quer dizer que agora o Wong é mais forte que o Doctor Strange? Será que existe alguma transferência de poder? Ou será que é simplesmente tipo um cargo, como é um cargo numa empresa? Mas quer dizer, os cargos na empresa também alteram o poder, não é? Por isso, a minha questão aqui fica o mesmo: se o Wong neste momento é realmente mais poderoso que o Doctor Strange, porque a realidade é que nós mal vemos o Wong em batalhas a fazer algum tipo de magia que seja realmente necessária para lutar com algum inimigo, etc. E sempre que nós vemos alguma coisa tecnicamente complicada, é sempre o Doctor Strange que o faz. Mesmo neste filme, quem fez o feitiço foi o Doctor Strange, apesar de que supostamente aquele feitiço nem sequer é complicado. Pá, por acaso eu queria saber a tua opinião em relação a isso, pá, porque foi realmente uma questão que me ficou do início ao fim do filme. Foi como é que isto está agora? Oh, mano, ele foi promovido por Cunha, meu. Mais nada. Porcunha. Foi promovido porque não havia mais ninguém, meu. Ou seja, repara, ou seja, eu acho que o Wong é o Sorcerer Supreme não pelo poder dele, mas sim pela experiência que ele tem, pelo tempo que ele tem de casa, entre aspas. Se olhar para isto como uma empresa, mas sim, se pensares bem, na realidade, eu até vejo isto como uma coisa positiva, porque isso liberta o Doctor Strange dos trabalhos administrativos, não sei, Uhum. faz sentido, Yeah, yeah. e eu acho que é por aí, porque repara, hum, o Sorcerer Supreme na realidade era o guardião da Time Stone. Time Stone não existe, não é? Quer dizer, não, Time pá, Stone foi isso a grande questão, porque eu fui procurar na internet e na Wikipédia da Marvel diz que um Sorcerer Supreme é o mais poderoso feiticeiro desse seu mundo. Então, sim, tecnicamente, sim, 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 sim. Mas eu sinto, porque repara, aqui ele não evoluiu em 5 anos o pois, suficiente para ser melhor que o. Eu acho que aqui é uma questão de. Ou seja, repara, vais à Wikipédia, primeiro tudo, e que a Wikipédia pode ser feita por eu e por ti claro. também. Portanto, mas aqui a questão é assim, não é mais forte que o Doctor Strange, eu acho que é uma questão administrativa. Na realidade, eu acho que até há uma coisa muito melhor, porque assim faz com que o Doctor Strange possa se libertar e andar de um lado para o outro sem qualquer Uhum. tipo de âncoras ou estar preso a alguma coisa. Mas uma coisa que eu achei muito engraçada foi, mesmo não sendo mais poderoso que o Doctor Strange, ele a partir de agora tem que lhe dar satisfações. O que é Exatamente. bué engraçado. É O que é bué super. engraçado.
Porque o Wong tem mesmo aquela cara pá, não sei, eu acho o Wong uma personagem bué da fixe. Não, ele é cómico. Ah, Ele tanto nos filmes do Doctor Strange, como mesmo nos outros filmes que ele participou, como Shang-Chi, nos post-credits, etc. E agora o gajo é um comic relief, é uma personagem para comic relief. É é isso que eu literalmente tinha essa a a dizer. razão pela Yeah. qual o gajo está lá. E isso por acaso vai ser interessante ver como é que vai também funcionar essa química agora no No Doctor próximo Strange filme. Multiverse of Sim, Madness. sim, sim, Vai sim, ser sim, muito sim, sim. interessante ver como é que agora isso vai resultar, sendo que o Wong agora tecnicamente é que é the best of them all. Tecnicamente falando, não é? É essa Não, pergunta que não, ainda. mas foi engraçado isso porque, repara, por algum motivo isso é importante para a Marvel o suficiente Para eles para o estar a falarem. colocar logo no início. Ou Uhum. seja, para este filme, pouco Não, não, relevante. para este Para este filme é filme. pouco relevante. O problema é o futuro. Agora ao próximo, se calhar vai ter que. Ou seja, eles não dizem as cenas Só tipo à por toa, dizer, né? sim. Porque não, aquilo não está a adicionar nada ao filme. É uma fala, Yeah, não, tipo. é isso que eu ia dizer. Não Não está ali. adicionou nada a esta narrativa. Mas para o próximo filme do Doctor Strange, parece-me que isso vai ser algum pormenor importante de alguma Vai, forma. de certeza, sim. Portanto sim. Mas Pá, não, este filme, epá, não acho que seja isso que estavas a dizer. Acho que é um cargo, é um posto, é um exato. título, vá. Only Time Will Tell, pá, também já não falta muito. Já tivemos agora também o trailer de Doctor Strange Multiverse of Madness, também já deve sair no YouTube, digo eu, nas próximas semanas. Não é? Eu acho que eles não vão manter o trailer exclusivo em cinemas durante muito tempo. Mas pá, eu acho que o filme sai em maio também, por isso não temos assim tanto tempo que esperar para descobrir tudo à volta de Doctor Strange e o que é que resultou agora do multiverse. Falando agora aqui, como eu estava a dizer, se calhar vamos falando um bocado por personagens, e por acaso a primeira personagem que eu tenho aqui é o Dr. Octopus, que foi realmente o primeiro vilão que nos apareceu no ecrã depois do feitiço ter dado errado. E epá, eu tenho que admitir, eu adorei a prestação de Alfred Molina neste filme, sinceramente, eu achei fantástico. Obviamente, quase até desde o início, mas a partir do momento em que eles vão para a casa do Happy, nós realmente vemos que o Doc Ock é realmente uma personagem do bem e não uma personagem do mal. Como nós também já tivemos esse hint no final do Spider-Man 2, quando eles estão. Quando ele está em fight contra o Spider-Man de Tobey Maguire. E por acaso uma coisa que eu gostei, que era uma das maiores perguntas que se tinha antes do filme, era como é que os vilões foram lá parar, se realmente eles vêm dos filmes que nós vimos, de que momento é que eles vêm, porque tecnicamente o Doc Ock já morreu, o Green Goblin já morreu, o Electro também já morreu. Por isso era essa a grande pergunta, era como é que eles vieram desses filmes. E eu gostei que logo a primeira vez que nós vemos o Alfred Molina como Doc Ock, é logo a primeira coisa que ele diz é: "What have you done to my machine?" É logo a primeira pergunta que ele faz ao Peter Parker, porque realmente é aquela a memória mais recente que ele tem na cabeça de Peter Parker, porque para ele estava nesse momento. E ele, pelo que o filme nos dá a entender, e ele é retirado exatamente momentos antes de morrer, ou neste caso de se suicidar, para salvar o planeta, não é? Para salvar o mundo. E por acaso esse foi um toque que eu gostei bastante. Eu adorei essa fight scene, tenho que admitir. Fez-me lembrar bué a fight scene entre o Tobey Maguire e o Doc Ock no comboio. Fez-me lembrar imenso essa scene pela forma... Pá, provavelmente se calhar por causa dos carros, etc, que eles tinham muito esse ambiente em movimento e tinham que estar por baixo da ponte. Eu adorei essa fight scene, sinceramente. Foi uma das minhas fight scenes favoritas do filme. Também responderam à pergunta do facto dos tentáculos dele estarem vermelhos. Eu acho que esse foi... Pá, eu acho que ninguém estava... Eu não sei se estavas à espera, eu também queria Nada, perguntar isso. nada, nada. Não Eu estava à espera estava daquilo. eu estava à espera que aquilo. Olha, primeiro de tudo, mais uma vez, sabem introduzir bem uma personagem, sabem fazer. E não é só a situação, é a maneira como o filmaram, a Uhum. maneira como ele. A primeira palavra que ele diz. A primeira palavra que ele diz, ele diz Peter, não é? Exatamente, Peter. Yeah. E não só, foi numa situação. Porque é engraçado, é do estilo. Repara, nesse momento o Peter Parker ia falar com a rapariga a rapariga, a mulher da admissão no MIT, não é? Uhum, Tanto exatamente. spoiler, o cara vai Não, não, não. dizer Isto aqui, malta, isto agora é full spoilers. é Esta full stream vai ser spoiler. full spoiler alert. Isto vai ser full spoiler alert. Isto. Vaza só, Excel, vaza só. Se vocês ainda não Ah, viram o filme. vaza só. Mas eu acho que foi. Ou seja, tinha uma pessoa específica para ele proteger, para além de todas as pessoas que estavam Uhum. na ponte. Tinha, ou seja, tinha tudo para ser um bom momento de fight.
E na realidade teve muito momento de história. Exatamente. Todas as falas foram história. Todos os elementos. Tu recriaste certos. Aqui, epá, eu tive exatamente a mesma sensação que tu. Mas. E de forma muito inteligente eles utilizaram a situação da nanotecnologia nos tentáculos do Dr. Ock. Sim. Porque eu não estava mesmo nada à espera que de repente. Eu não estava mesmo nada à espera que de repente o Peter Parker conseguia controlar os braços. Não estava mesmo nada à espera. Eu fiquei tipo assim, Nada. what the? E eu tipo assim, aí a Mega foi mega inteligente. Porque do estilo, como é que estes gajos ainda conseguem surpreender quando há tanto spoiler e quando há tanta teoria na mesa? E eles dizem assim, ok, temos 1001 teorias, mas eu ainda vou fazer uma que ninguém pensou. E ninguém Exatamente. pensou naquela cena, mano. Ninguém Nada. pensou naquela cena. E eu achei bem engraçado. Achei mesmo fixe a reação do Tom Holland em relação a isso. Achei muito fixe a reação do Dr. Oct em relação a isso também. Achei achei hilariante. Epá, eu não sei o nome da senhora, mas a senhora do MIT, quando sai do carro, Sim, a mãe do Flash, foi, supostamente. Acho que ela é a mãe foi, do Flash. foi barafustar com o. Epá, mano, Isso foi foi lindo. Ou incrível. seja, Foi incrível. foi. Mano, teve tudo, teve tudo. E depois foi um excelente segue para a introdução do Green Goblin. Epá, Exatamente. ou seja, mais uma vez aquilo que eu estava a dizer há bocado. Tu nem sequer podes te levantar para ir mijar, porque tipo, Não. perdes 10 segundos, Pá, perdeste o fio à e a minha meada, já nem sessão sabes o que é que não passa. teve intervalo. Eu não sei se a tua teve, mas a minha teve zero intervalos. A minha não teve intervalo. A minha também não. Não sei A se é minha por também causa não teve. se foi por causa do Covid ou não, porque também Sim, estamos a ver. eu das últimas vezes que tenho ido ao cinema não tenho, eu já não me lembro de ver um filme com intervalo há para aí 2 anos. Vou ser muito Yeah. honesto. Portanto, mas eu acho que também foi bué positivo isso. Sim. Mas outra coisa muito boa, é pá, Phoenix. Trouxeram os vilões antigos. Ah, mano, qualidade gráfica brutal. Tu não notas que eles estão Sim. 20 anos mais velhos. Não. Isso é muito. Por acaso, Foi muito fixe. esse era um dos meus medos, porque pá, aqui se calhar vou falar de um filme que muita gente não viu, mas foi um filme que saiu recentemente, saiu em setembro, se não me engano, o Dear Evan Hansen, onde eles também utilizaram tecnologia para fazer com que o Ben Platt, na realidade, parecesse mais novo, e foi uma das maiores críticas ao filme. E aqui, por acaso, pá, eles realmente fizeram isso um bocado no Alfred Molina e também no Willem Dafoe, pá, mas não se notou. A realidade é que não se notou, não se nota, Pronto, está o muito bem Jamie Foxx feito. não precisa. Sim, o Jamie Foxx não precisa, o Jamie Foxx é Não o tem que um é, meu. problema qualquer de pele que fica sempre igual. Sim, o Jamie Foxx é aquela mesma pergunta que se tem com o Keanu Reeves e que se tem com, que é como é que eles passado 20 anos estão iguais, meu. Não envelhecem, meu. Mas já agora que estamos a falar no William Dafoe, mano, peraí, conduz tu os tópicos, não eu vou começar aqui a Não, viajar e é uma só festa. finalizando aqui uma coisa do Alfred Molina, pá, isto se calhar vai ser mais uma crítica do que. Foi uma coisa, eu não sei se é realmente uma crítica, mas foi pelo menos uma coisa que eu achei estranho. Mas também eu acho que se eles fossem mostrar tudo, o filme tinha que ter 4 horas e não era tão bom. Mas eu achei que em certos momentos. Alguns dos vilões, neste caso o Alfred Molina deixa de ser vilão, principalmente na parte em que ele desaparece, eles simplesmente desaparecem, eles não há uma razão para desaparecerem e aparecem 30 ou 40 minutos depois, do nada, que aconteceu isso, por exemplo, eu que estou a falar mais concretamente do Alfred Molina, que aconteceu isso quando eles estavam à porrada no prédio do Epi, onde ele leva com o ataque do Eletro, desaparece e depois só volta a aparecer no final da batalha na Estátua da Liberdade. Acontece isso também com o Green Goblin, que ele desaparece também depois dessa altura e só volta a aparecer no final da batalha da Estátua Eu da posso Liberdade. tentar dar uma E justificação não para é que isso. não há justificação no filme, que eu pelo menos foi uma das grandes dúvidas que eu fiquei na altura, que Olha, estava a ver o eu- momento, foi, mano, onde é que está o Doc Ock? Onde é que está onde é que está o Green Goblin? Porque eles literalmente desaparecem e depois voltam a aparecer. Mas é como eu digo, se eles fossem mostrar tudo, por isso é que eu não sei se isto é bem uma crítica, pá, porque também estar a mostrar isso tudo, a não ser que eles realmente criassem uma storyline para essas personagens durante esse momento, simplesmente estar a mostrá-los eles andarem pela cidade, também ninguém quer ver isso, não é? ia ser tipo 5 horas o filme. Exato, exato. Mas olha, eu posso te dar a ideia com que eu fiquei. Olha, Repara, deixa. William Dafoe aparece na ponte e depois foge, né? Desaparece, vai-se Uhum. embora. E depois que tu só o voltas a ver no Fast, que é Mas eu a nem estou a falar associação. dessa parte, eu estou a falar da Sim, parte sim, sim, sim. depois. Sim. Deixa, estou só, Uhum. a fazer um ambiente da coisa.
E quando o Peter Parker chega, porque a Aunt May liga para ele, né? Chega e ele está a dizer ao Peter que basicamente o que ele teve a fazer foi, neste mundo, ele foi a procurar a vida dele. Uhum. E eu acho que foi isso que aconteceu aos outros vilões. Porque se tu pensares bem, eles não tiveram tempo de o fazer. O Octopus, quando aparece, é logo transportado para a cave do Doctor Strange. Quando ele chega lá, já lá está o Lizard. Tu nem sabes o que é que Sim, se sim, passou, sim, sim. mas o Doctor Strange apanhou-o. O Sandman e o Electro, mal aparecem, são apanhados também. O único que teve um alone time logo no início foi o Green Goblin, que depois tu percebes o que é que ele teve a fazer. Yeah. E se tu pensares bem, repara, eles não tiveram tempo para fazer isso. E isso foi uma das coisas que tiveram a falar, que foi do estilo. ahm, Temos que vos curar para voltarem. Temos que vos curar para. Não é? Sim, E sim. estavam sempre a falar da vida deles no seu próprio universo. Ou seja, eles não tinham noção de como é que estava a vida deles neste universo do Tom Holland. Uhum. Então, isto é uma teoria minha Claro, claro, e eu claro. acho que faz-me sentido porque era o que eu faria. Repara, Yeah, yeah. era o que eu faria. Sim, sim, Pronto. sim. É E capaz. foi aquilo que o Green Goblin fez. Portanto, imagina, eu imagino o Dr. Octopus tentar ver o laboratório dele ou tentar procurar a mulher dele, se a Uhum. mulher dele está viva neste mundo, porque a mulher dele faleceu Yeah, yeah, no yeah. franchise do Tobey Maguire. Mesma coisa com o Electro, mesma coisa com o Lizard, então, calculo que tenha ido. Não, o Pá, Lizard foi a Paris, o Lizard foi viajar pelo mundo e apareceu de vez em quando, meu. Mas isso, sim, isso é um pronto, tópico que mas depois vai falar mais à isso é frente. outro tópico. Mas pronto, o que eu estou é o que eu acho. É o que eu Claro. acho. Eu acho que um vilão explicou os outros. Ou Uhum. seja, não sinto que foi um plot hole. Vá, vamos Ok, dizer assim. ok. Epá, é como eu digo, eu também não sei se isto é realmente uma crítica, mas foi pelo menos alguma coisa que eu achei estranho. Foi uma cena que eu fiquei a questionar porque eles desapareciam do nada e depois voltavam a aparecer passados tipo 30, 40 minutos. Como eu digo, eu não levei isto muito como uma crítica, mas simplesmente achei estranho, ok? Eu achei estranho. Agora aqui, pá, falando de uma personagem que também já falaste aí e ainda não vai ser o Willem Dafoe, mas o Electro. Epá, eu sinceramente foram raros. Eu vou já dizer que foram raros os atores que eu não gostei do papel neste, neste filme. Mas aconteceu, mas foi só com dois, que depois já vamos falar mais para a frente. Mas com o Electro não aconteceu. Eu achei que Jamie Foxx esteve extremamente bem no filme, sinceramente. Eu curti bué do arco da personagem, que quando ele chega ele realmente tem um motivo, porque era realmente também uma das grandes questões que se tinha antes do filme sair, era para qual é que seria o motivo dos vilões para estarem a lutar contra este Tom Holland, contra este Spider-Man que eles não conhecem de lado nenhum. Contra este Tom Holland é complicado porque só há um, não é? Suponho eu. Mas contra este Spider-Man e realmente, pá, o motivo do Jamie Foxx fez sentido, ok? Ele chegou, obviamente, nós como sabemos do Amazing Spider-Man 2, o Electro tem que absorver energia para depois poder ter para atacar, e ele realmente é isso que ele está a fazer quando nós o encontramos. Ele está realmente está realmente a consumir a energia e faz sentido a razão pela qual ele fica, né? Uma das razões que ele dá é porque ele gosta da energia deste novo mundo onde ele está neste momento. E a realidade é que faz sentido porque obviamente aqui a energia é uma energia, este universo está muito mais avançado, a tecnologia está muito mais avançada, temos a tecnologia Stark, por isso, epá, faz sentido, e também faz sentido com a razão pela qual, a razão que ele tinha no Amazing Spider-Man 2, que era dominar o mundo, porque não gostava de ninguém, porque as pessoas porque Não o ninguém reparava, reconheciam. exato, ninguém reparava nele antes dele ser o Electro. E por acaso uma coisa que eu também gostei, que foi, acho que foi um pormenor fantástico, foi no final do filme, quando o Andrew Garfield finalmente consegue curar o Electro, e eles têm essa conversa em que o Electro diz se eu não fosse o Electro tu nem reparavas quem eu era, porque essa era a razão pela qual eles andaram à porrada no Amazing Spider-Man 2, é porque o Electro achava que o Spider-Man não reparava nele, porque o Spider-Man na altura tinha esquecido o nome dele, ele passou-se, etc. E eu gostei dessa conversa em que o Andrew Garfield diz que não, que ele ainda se lembrava do nome dele, que ele ainda o reconhecia, e acho que deu um closure fixe à personagem. Eu sinceramente achei que sim. Fez totalmente sentido com a história principal dele no filme do Amazing Spider-Man 2. E eu achei esse pormenor fantástico, por acaso. Eu adoro. Pronto, eu sou bué suspeito para falar do Jamie Foxx. Eu acho que ele é um gajo bué underrated. Uhum. Eu acho que ele é muito underrated. Eu acho que ele é um grande ator. Mas efetivamente eu acho que ele viu uma oportunidade de se redimir. Não pela prestação que ele teve no Spider-Man 2, porque eu acho que ele não teve culpa de várias decisões que foram tomadas pela Sony nessa altura,
mas porque realmente ele aqui teve uma equipa que o sabia utilizar, vamos Uhum. dizer assim. Uma presença brutal, ou seja, tu não podes meter o Jamie Foxx. Foi muito forçada, mano. A personagem dele no Spider-Man 2, do Amazing Spider-Man, não é? Foi muito forçada, aquela caricatura, aqueles dentes. E Não mesmo o sei, mano. fato, meu, que ela até goza com Sim, isso, não não é? Que sei. disse que a Foi um primeira bocado. coisa que Yeah, disse na foi a Marvel foi: primeira não me coisa. façam azul, por favor, agora não Pelo quero amor ser de Deus. azul. Exato. E eu acho que utilizar o Jamie Foxx no seu elemento, ou seja, um gajo tough, mas também tem as suas remarks, ou seja, sendo tough é funny, ele torna-se um inimigo muito importante na última battle, na última batalha da parte final do filme. Ele na realidade, para mim, em termos de força, era era o vilão com mais power. Sem dúvida, meu, sem dúvida, sem Vilão com dúvida. mais power, logo mais se calhar o mais perigoso, vá, vamos dizer assim. Sim, 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 De qualquer concordo. forma, achei ahm, super fixe a maneira como ele foi inserido na história. Ou seja, ele terminou ou seja, o blip para ele foi na altura em que ele estava a ser absorvido, foi basicamente a mesma forma que ele entrou no filme. Ele estava a absorver energia. Energia. Ou seja, porque ele aparece do ar. Se tu reparares bem, ele aparece do ar. Tu tens alguns reflexos do Sandman a aparecer. E Sim. depois de repente o gajo começa a aparecer do ar e é assim que ele aparece Yeah. no filme. Eu acho que isso é bem inteligente, a maneira como foi introduzida. Acho que é bem inteligente a conversa que os vilões têm na cave. ah, na cave dos heróis do Doctor Strange, Do Sanctorium. porque foi muito interessante essa conversa. Porque repara, tu não tens este tipo de conversas entre vilões, não tens. Sim, sim, Ou sim. seja, eles todos são personagem principal do filme de cada um, da história de cada um, do arte de cada um, e depois de repente tens ali todos a tentarem perceber mais ou menos o que é que se passa, porque os heróis também não percebem muito bem o que é que se passa. Então eu acho que estão todos ali um bocado a desvendar o que é que estava a acontecer. Nessa mesma cena do Jamie Foxx, adoro a forma como ele interage com o Andrew Garfield. Yeah. Perfeito. Incrível, Há por uma acaso isso é verdade. sinergia incrível. É Tu verdade, sim, consegues senhor. mesmo notar. Man, estes foram buscar os vilões mais interessantes para este filme. Foram mesmo buscar os vilões mais interessantes para este filme. E mais uma vez, repara aquilo que eu te disse no início quando estava aqui a fazer esta partilha contigo. Pegaram num vilão que foi criticado negativamente em Exatamente. tanta cena e de repente vem para este filme e é um dos pontos fortes dos vilões. Pá, fizeram um remake na imagem, não estava a funcionar, voltou a funcionar. Explicaram o porquê do remake da imagem, porque Explicaram. estava a falar com um Espera amigo aí, meu. deixa eu só interromper rápido para agradecer aqui ao Grandezal que está a dar aqui uma rede com 7 pessoas. Grandezal, pá, muito Ganda obrigado hype. pela rede, pá. Sejam todos muito bem-vindos à malta que chegou aí da live dos Aulas. Estamos aqui com o primeiro episódio da volta da rubrica Weekly Recap. Malta, estamos a falar de Spider-Man No Way Home. Para quem ainda não viu Spider-Man No Way Home, malta, nós estamos a falar agora tudo com spoilers, ok? Estamos a fazer uma análise inteira ao filme, por isso, se vocês não querem levar com spoiler, aconselho-vos a fecharem isto e depois a verem a stream depois de verem o filme, ok? Isto vai ser no YouTube e em todas as plataformas de áudio de podcasts, malta, por isso, pá, se vocês ainda não viram Spider-Man No Way Home e não querem levar spoilers, pá, ficam já avisados, mas muito obrigado pela raid e sejam todos muito bem-vindos. Desculpa lá, Pela quê? pela rei, meu. É o Natal, mano, é o bolo rei, meu, é o bolo rei de Natal, meu. Exato, exato. Bora. Ok. Chapoc, nós Está avisámos, aviso, só para saber. tá com aviso no. Nós avisámos Tá com aviso em 40 mil tudo, meu, em vezes. todo lado. Está com aviso em todo lado. Ai, Mas ai, desculpa, ai, ai. Weaver, o que é que estavas a dizer? Estavas a falar da relação entre Andrew Garfield e. Ai, 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 pá, mano, esquece. Para mim tu notas que há ali uma sinergia muito fixe. Até porque repara, na parte final do filme, há um remark que tem bué a ver com o Jamie Foxx como pessoa, né? Uhum. Que é basicamente a introdução do Miles Morales, Yeah. que é do estilo, mano.
Ah, tu eras um miúdo. yeah. Diz desculpa, o que é E, que e depois diz que a introdução foi aquele cheirinho, meu. Aquele só espero que exista em algum universo um Spider-Man que seja. que seja Black. Exatamente, meu. Epá, mas eu acho bem engraçado a forma como ele falou, tipo, tu ajudas Muito os top. pobres, tu ajudas isto. Eu achei que eras Black e eu tipo assim, Yeah. não estava mesmo nada à espera desta linha Foi incrível, por acaso, meu. de diálogo, meu. E Mas outra isso é muito a coisa, Jamie Foxx. e completamente, não é? Ou Totalmente a Jamie seja, Foxx. houve uma liberdade bué grande deles serem eles próprios. Uhum. Há uma entrevista que o William Dafoe dá o. Está-me a faltar o nome do Dr. Ock. Do Alfred Molina. Do Alfred Molina e do Jamie Foxx, Yeah. em que eles dizem que a Marvel deu-lhes boa liberdade de eles serem eles próprios neste filme. O que não é muito normal a Marvel fazer, não é? Uhum. Não é muito normal no sentido em que eles ou seja, eles foram buscar já personagens definidas, mas eles pensaram, não, vamos melhorá-las, vamos mudá-las, vamos adaptá-las ao universo da Marvel Studios. E, epá, eu achei incrível. Essa personagem para mim foi muito, muito boa, até porque o Jamie Foxx é o vilão que dá mais força ao Green Goblin. Não sei se faz sentido o que eu estou a dizer. Kind of. Quando ele tem aquele change of heart no apartamento No Happy, apartamento do Happy, sim. estás a ver? Já Porque estou a repara, perceber. ali naquele momento tu tinhas o Sandman a confiar mais no Tom Holland, tinhas o Dr. Oct a confiar no Tom Holland, tinhas o O laser Lizard estava estava desaparecido. paradinho, estava na carrinha, mas estava paradinho, tipo, Yeah. não era nenhuma influência negativa nem positiva. E tens o Green Goblin que consegue meter tanto o Sandman como o Electro contra o Iron Man. Contra o Spider-Man. Contra o Spider-Man. E mano, eu acho que esse ponto foi um ponto. Mano, foi aí que tudo virou. Repara, foi nesse preciso momento que o tabuleiro, o jogo virou para o Tom Holland. Em Sim. que a pressão pôs-se em cima dele. E por Em que a acaso, responsabilidade era dele. essa cena, pá, teve um momento incrível, que foi quando nós conseguimos, quando o Spider-Man começa a ter o Spidey Sense e nós temos um close-up na cara do Tom Holland e nós, pá, diria quase que pela primeira vez vimos mesmo, pá, desde o início até ao fim como é que funciona o Spidey Sense do Spider-Man, em que aquilo, eu gostei bué do toque em que eles abafam o som, que quer dizer que o Spider-Man está-se literalmente a tentar concentrar naquilo que está a sentir, porque ele não sabia, ele andava de um lado para o outro, ele não fazia ideia do que é que estava a sentir. Exato, ele tinha demasiados estímulos e ele, opá, eu estou a sentir alguma coisa, mas não sei o que é, e depois do nada ele só se vira para trás e manda uma teia contra o Green Goblin. Eu nessa altura já estava a achar que era o Lizard. Pois foi. E foi à confiança. Não foi bem, quer dizer, ele sabia, não é? Ele não foi bem à confiança, ele não, sabia. Olha que eu acho, sabes uma cena? Eu acho que ele não sabia. Eu acho que ele sabia porque... Eu fiquei com a sensação que ele teve... Ou seja, sim, mas isso é o Spidey Sense. O Spidey Sense é a cena dele sentir alguma coisa que está parece estar a acontecer. Eu entendo. Aqui a questão é esta, é que do estilo. Primeiro de tudo, mais uma vez, e isto é bem importante na personagem do Peter Parker. Qual é a primeira coisa que ele diz quando começa a ter esta sensação? Já não me lembro. Pergunta pela Aunt May. Onde é que ela está? Ok. Primeira coisa, preocupação dos outros, logo. Segunda coisa, demasiados estímulos. Ele estava rodeado de vilões. Ele não sabia de onde é que viria a cena. Eu sinto que ele lança a teia por instinto completo. Ou seja, ele concentra-se ao ponto de não ter influências exteriores. Sim, mas e é o isso corpo mesmo, é dele isso mesmo. guia-se sozinho. Exatamente. Por isso é que eu estou a dizer que eu sinto que ele não sabia conscientemente o que é que estava a fazer. Só E menos. isto é igual àquela parte em que o Doctor Strange tira a alma dele fora do corpo. Sim. Sim, aquilo é o Spidey Sense. Isso é o Spidey Sense totalmente. Isso é totalmente o Spidey Sense. E é aí que por isso é que eu tipo assim, ok, isto foi uma cena completamente inconsciente e ele acertou. Mas pronto, foi a sensação que eu tive. Mas por acaso eu acho que foi uma cena super bem feita. Eu acho, Foi eu acho que essa cena no geral foi mesmo incrível porque foi longa. Não foi uma cena. Normalmente, quando nós vemos o Spidey Sense, é uma cena que ele tem o sense, olha para um lado e faz alguma coisa. Não, nós aqui tivemos quase que 30, 40 segundos em que ele andava de um lado para o outro, com o som abafado, aquilo com close-up
na cara do Tom Holland, e eu por acaso eu adorei esse momento, porque pá, eu acho que nos deu, pá, deixou-nos ver quase que por dentro da cabeça do Spider-Man, e isso sinceramente foi algo que eu adorei. Mas pá, este foi o Electro, pá, como eu já disse, eu sinceramente adorei o Electro, exatamente, o Electro neste filme, e pá, Jamie Foxx teve uma prestação incrível. Agora eu acho que pá, passando para provavelmente o vilão principal do filme, eu digo provavelmente porque eu acho que em certos momentos o Electro é que foi o vilão principal durante algumas partes, principalmente durante a fight na Estátua da Liberdade e durante a cena no edifício do Happy. O Electro também teve uma. Ele quase que assumiu uma posição de poder também, um bocado. Por isso é que eu digo que eu acho que às vezes, até em certas situações, era o Electro que era o principal, pá. Mas de tudo, por tudo que o Green Goblin fez, né, de matar a Aunt May, da cena que ele fez no final de quase matar o Tobey Maguire, eu acho que ele tem que ser considerado o vilão principal. E pá, William Dafoe, meu Deus, isto agora é como já William the Goat, meu, não é William Dafoe, é William the Goat, porque realmente a prestação do homem neste filme foi algo de extraordinário. Aquela cena no apartamento do Happy, quando ele está a porrada com o Spider-Man, foi uma das melhores cenas de porrada que nós já tivemos num filme da Marvel. Incrível, foi mesmo incrível. Aquela cena em que ele está literalmente a dar murros ao Green Goblin, com o Green Goblin encostado à parede, o homem só sorri, ele dava-lhe murros, 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 e o homem sempre a sorrir, fez lembrar o Joker também, Yeah, fez lembrar sorriso imenso o Joker. crazy. Crazy, E literalmente crazy. pá, Maluco, meu. sério, eu durante o filme todo eu só dizia como é que este gajo tem 66 anos, mano. E outra coisa que se Como é calhar que não este sei se homem. sabes, um dado muito importante. Toda essa cena foi filmada pelo William Dafoe. Como assim? Ele não teve stunt double. Não, eu sei. Foi ele que fez. É por isso que eu estou a dizer que não sei, que eu me perguntava como é que este homem tinha 66 anos, porque foi ele que fez todas as fight scenes. Yeah. Todas as fight scenes do filme foram feitas pelo William Dafoe. Inacreditável, a sério. Eu sinceramente acho que ele teve uma melhor prestação neste filme do que no primeiro Spider-Man, vou ser muito honesto. Se calhar isto é uma opinião um bocado controversa, mas na minha opinião acho que a prestação do William Dafoe foi bastante melhor. Pá, também porque ele já tem mais anos de experiência, obviamente. Eu acho que no geral todos os atores deste filme tiveram uma melhor prestação neste filme do que em qualquer outro filme do Spider-Man, mas o Willem Dafoe destacou-se. Eu vou ser muito sincero, eu só não acho que ele é o melhor, porque eu só não acho que ele teve a melhor prestação do filme, porque eu adorei a prestação de Tom Holland. Eu acho que Tom Holland fez um trabalho fenomenal do início ao fim do filme. Pá, mas o Willem Dafoe, se não está em primeiro lugar, está em segundo, de certeza. E eu adorei. E pá, não sei o que é que tu achaste. Pá, eu sinceramente eu fiquei sem palavras para o Willem Dafoe depois de ver este filme. Mano, aquilo que eu sinto do William Dafoe foi que ele estava extra creepy. Uhum. Não te consigo Tava. explicar. Ou seja, a cara dele estava. Não, eu não. I don't know. O que eu sei é que não houve um momento em que ele estivesse no ecrã que eu estivesse seguro Seguro, que exatamente. era o Norman Osborn. Sim, mas é que já desde o início, porque eles dão-nos aquela falsa sensação de que ele é bom, que é quando ele deixa o fato para trás, que ele vai para um beco, deixa o fato para trás, lança uma pedra e destrói a máscara, que por acaso é uma cena que é bué, que foi totalmente... que está totalmente Tirada do trecho. relacionada do Spider-Man... do Spider-Man 2? Ou do Spider-Man... Exato, do Acho que é Spider-Man do 2. 3. Não, eu estou a falar no Spider-Man Em 2 que ele tira quando... o fato. Exatamente, a Exato. Spider-Man 2, Eu não quando vi ele esse deixa o filme. fato, é bué reminiscent dessa cena. E eles dão-nos essa coisa, mas eu nunca acreditei a 100% que ele realmente tivesse Yeah, curado. meu. Não dava, meu, não Phonics. dava, não dava. Não, eu tipo, cada vez que ele aparecia, eu tipo assim. Ou seja, o meu Spidey Sense não me estava a dar Yeah, segurança em relação a exatamente. ele. E isso é muito. Mais uma vez, os diálogos muito bem escritos. Mas ele fez um trabalho. Mano, até ao fim. Até ao fim. Até o Green Goblin morrer mesmo. Porque ele Uhum. morre, né? O Green Goblin morre. O Norman Osborn fica vivo, mas o Green Goblin morre. A prestação dele é terrífica. É É incrível. mesmo assustador, meu. Ele está mesmo assustador. E a cena de luta que ele tem com o Tom Holland no prédio, mano, pode vir o Capitão América, pode vir aquilo fez-me lembrar. Isto vai ser uma opinião um bocado estranha, mas isso fez-me lembrar os filmes do Batman, do Yeah, Dark yeah. Knight. Do Dark Knight, yeah, do As Joker. fights do Dark Knight,
as fights que são mais violentas, porque aquilo foi violento. Tu nunca viste o Tom Holland a tentar bater para magoar, Pois não, pois não, pois não. porque ele estava mesmo a tentar, Sim, ele queria matar o gajo, ele queria literalmente que- matar o. ou pelo menos fazer um knockout, qualquer coisa, tipo, algo para cena. E tu viste, mano, ou seja, tu viste ali o Spider-Man do Tom Holland a usar a força máxima em fight. Exatamente. Tipo, tu nunca viste isto em mais lado nenhum. Nem no Civil War, quando eles estavam a lutar no aeroporto. Mano, e foi incrível. Tom Foi, Holland foi. também entregou-se para caraças Não, não, nessa não. fight. O Tom Holland, eu acho que desde o homem fez um. Eu acho que foi o melhor. Provavelmente a melhor prestação de Tom Holland em qualquer filme que ele já fez. Eu acho que foi sem dúvida o. Epá, eu já disse, não é muito comum. Eu nem sei se alguma vez aconteceu de filmes da Marvel estarem nomeados para algum Oscar, mas eu acho que tipo, Tom Holland, Eu não. depois deste Mas filme. sabes que isto é outra coisa que a mim me irrita um bocadinho, que é ah, a Academia não reconhece o gênio em alguns filmes da Marvel. Yeah. Ou seja, há filmes que são mainstream, há filmes que tu só vais porque queres ter a continuidade da história. Há filmes assim. Uhum. Mas pá, por exemplo, Infinity Wars. Vais-me dizer que o Josh Brolin não teve um papelão do Yeah, yeah, yeah. caraças? Ah, Estás a mano, é brincar, imensos mano? filmes da Marvel. Tipo, vais dizer que o Robert Downey Jr. não fez. Compreendes o que eu quero Em dizer? Tipo, o Endgame, que é? principalmente. Só por ser da Marvel é tipo mainstream. Yeah. Não é bem assim. Tu podes ter um bom. Ou seja, o filme não tem só resultados porque é de mainstream. O filme tem resultados porque também é bom. E este Yeah. filme é bom. Este filme é Este filme é muito bom. Este filme é um filme. muito bom. Este filme é literalmente um filme de drama, um filme de suspense. Tem tudo. Este filme Mano, tem tudo. olha a história. Fora de brincadeiras. A história de amor entre o Tom Holland e a Zendaya neste filme. Fucking awesome. Uhum. Os Yeah? problemas que eles atravessam. Isto, epá, desculpa, temos mesmo que passar a falar do Tom Holland porque Yeah, yeah, não, era isto literalmente o próximo tópico que eu tinha aqui, que nós já esta cobrimos questão. todos os vilões. Quer dizer, não cobrimos todos, faltam dois, Mas mas já vamos terminar, mas esses também foram um bocado inexistentes. sim. Aliás, eu acho que foi bem. Mano, é muito lixado. É muito lixado. Tu seres ator, estás num filme e não participares num filme. Não, era mesmo isso, pá, porque literalmente eu até disse isto no início, que eu tinha aqui que eu gostei da prestação de basicamente todos os atores, menos de dois, porque realmente a Eles prestação não deles foi tiveram? quase Eles não tiveram? inexistente, que foi aqui o caso do Lizard e do Sandman, porque, epá, a maior parte das cenas foram reutilizadas de Spider-Man 3 e de Amazing Spider-Man 2, principalmente as death scenes, mas não só as death scenes. O Lizard quase que foi tudo, desde o início ao fim do filme, quase que foi tudo cenas de Amazing Spider-Man 2. Pá, e eles basicamente, os atores, não tiveram qualquer relação com o Não motion tiveram capture do relação com o filme. filme? Não tiveram Eles lá sequer? tiveram, a única relação que eles tiveram com o filme foi na parte do voice-over. Obviamente foram os atores que fizeram o voice-over Mais das nada. characters. Agora, em relação a realmente estarem lá com os fatos a atuar, etc. Não foram eles, obviamente não. Foi tudo reutilizado. O Sandman ainda teve algumas partes boas, eu achei. Acho que o Sandman entre os dois ainda foi o que se destacou mais. Tipo, ele ainda teve alguns momentos fixos, até mesmo quando ele está. Aqueles momentos em que ele está a falar com o Electro na casa do Happy. Acho que foram cenas porreiras. Agora, Eu o achei ridículo Lizard. os diálogos que eles tiveram na cave do Doctor Strange. Eu gostei para caraças, por acaso. Não, o diálogo do Lizard foi horrível. No Mas o sentido em Lizard, que, esquece. O Lizard, sim, o Lizard. tipo, era bué de vazio. Tipo, queria transformar toda a gente em lagartos. Então, se quiseres, eu faço-te um makeover. Vais-me transformar em um lagarto. Sim. Yeah. Ah, mano, ou seja, foi as únicas peças de diálogo que eu olhei e disse assim: What the fuck? Yeah, O que yeah, é que yeah, foi yeah. isto? Esqueceram-se? Perderam Literalmente. Foi o estagiário a escrever esta parte? O que é que se Yeah, yeah. passou? Por exemplo, o Lizard, numa das partes mais importantes do filme, se não mesmo a parte mais importante do filme, que é a luta na casa do Happy, o homem Não teve. desaparece e só aparece depois na fight na Estátua da Liberdade. Ele nem sequer está envolvido nessa cena. O homem está lá na carrinha, sai da carrinha e pronto, acabou. Vai embora. Vai procurar alguma coisa para comer. Não sei. Eu ainda pensei que ele fosse fazer qualquer coisa de mal ao Jameson. Yeah. Mas não, ele Por passou algum reto. motivo, né? Mas Ele não, passou passou reto. reto, foi-se embora. Foi-se embora. Tipo, ou seja, para mim, eu entendo porque é que eles estavam lá. Porque eles precisavam de mais dois inimigos para, depois para aquilo que a gente vai dizer a seguir. Mas porque era necessário uma fight de 3 contra 3.
Epá, mas tive pena, porque, por exemplo, o Sandman tem uma história bem interessante Pois tem, e super. pessoal com o Peter Parker. Pessoal, Com o porque Toby. foi ele que matou, Yeah, foi ele que matou o Uncle Ben, não é? Com o Toby. exatamente. Portanto, o Toby tem uma relação fixe com o Dr. Ock, mas o Dr. Ock, ou seja, o Dr. Ock tem um change of heart no final do filme, o que faz com que a conversa que o Andrew Garfield teve com o Electro, o Tobey Maguire podia ter com o Sandman. Pois podia, perfeitamente. Entendes o que eu quero dizer? Claro. Mas não aconteceu porque, Não pá, aconteceu. porque não houve um build-up da história. Mas Sim. isto falando da Zendaya e do Tom Holland, ah, mano, a história de amor que eles têm neste filme Não, é é incrível. muito, muito interessante Uhum. porque acho a parte em que eles estão a fazer FaceTime um com o outro dita muitas regras da relação deles. Ah, ou seja, repara, quando ela lhe pergunta se ele está satisfeito por a identidade dele ser conhecimento público, ele diz uma coisa bué da fixe, que ele diz, eu só tive uma semana de vida normal desde que a aranha me mordeu, foi quando tu descobriste. Yeah, yeah. E tipo, eles têm um bond para além do namoro deles, né? E epá, eu acho que a sério, eu acho que é bem interessante e isso faz com que a MJ também seja uma personagem central nesta história. Sim, e por acaso, pá, foi uma coisa fixe porque nos outros dois Spider-Man, nos outros dois filmes do Tom Holland, mais concretamente no Homecoming, no Far From Home, eles já tiveram um papel mais importante, mas principalmente a MJ era muito uma personagem secundária. No Homecoming, totalmente, ela mal aparece, e quando aparece é totalmente uma personagem de comic relief. Quando ela, agora, no Far From Sem Home, dúvida. ela já tem um papel mais importante, muito mais importante, obviamente, mas aqui, pá, sem eles, este filme não era a mesma coisa, pá. Obviamente eles tiveram um dos momentos, foram a razão pela qual um dos momentos mais importantes aconteceu no filme, não é? Que é um dos melhores momentos também, que é quando finalmente aparece Andrew Garfield e Tobey Maguire, não é? São eles os dois que os trazem para o filme, mas foi muito mais além disso, obviamente. Eles estiveram sempre ao lado do Peter, ok? Um, uma coisa que também ajudou aqui a criar mais aquele Spider-Man que a malta gosta do Tobey Maguire, principalmente porque pá, eu acho que é sem dúvida, pelo menos no geral, os filmes favoritos de Spider-Man da maior parte das pessoas, é o facto de que nós até agora nunca tínhamos tido aquela cena de o Peter Parker ter realmente que proteger a MJ, o Peter Parker ter que ter aquela sensação de que tem que a proteger, que tem que proteger o Ned, como ele já tinha tido nos outros filmes de Spider-Man, como o Andrew Garfield teve com a Gwen Stacy, como o Spider-Man de Tobey Maguire teve com a MJ na altura. Isso ainda não tinha acontecido com esta versão do Spider-Man, e neste filme isso foi um dos pontos chaves da história desde o início ao fim, principalmente quando eles são teletransportados para a batalha na estátua da liberdade, e pá, isto fez com que este Spider-Man também crescesse, o Spider-Man de Tom Holland crescesse, isto não era possível sem estas personagens, mas foi uma coisa que eu gostei, sinceramente. Eu já queria ver mais a MJ como uma personagem central há bastante tempo, e não como uma personagem secundária como ela tinha sido um bocado nos outros filmes, sinceramente. E eu acho que aquilo que tu estás a dizer, pá, completamente de acordo. E mais, o processo de crescimento do Tom Holland, porque repara, isso é a desvantagem entre aspas, isso é a desvantagem entre aspas de ele estar a entrar na Marvel, acompanhado de vários heróis e várias personagens que os possam ajudar, estás a ver? Yep. Porque repara, ah, ele tem o Happy para ajudar, aliás, tinha o Iron Man para ajudar, Avengers, etc. Mas no primeiro filme, qual é que é a âncora que o ajuda? Iron Man. O Iron Man Exatamente. morre, quem é que passa a ser a âncora dele? O Happy. Toda a ajuda Não, aí até tecnológica. foi o Electro no segundo, o Electro não, desculpa, foi o Mysterio, no segundo filme até foi o Mysterio, até eles Sim, sim, começarem a sim, sim. porrada, mas Mas o depois que eu foi o quero Happy. dizer no sentido de, repara, tu viraste e disseste ele nunca teve que proteger a MJ. Tens razão, Yeah, porque nunca, havia nunca, alguém que nunca. estava a proteger a MJ. Yeah, yeah, sempre. Quer dizer, no Percebes? segundo, sim. No segundo. O que é que acontece? No terceiro, não há isso. Não há isso, não há hipótese de haver isso. Então é a primeira vez que tu vês o Tom Holland sozinho, como teve o Tobey Maguire ou o Andrew Garfield. Sozinho Exatamente. a ter estas dificuldades, ou seja, sem. O que eu quero dizer é isto: o Homem-Aranha, porra, está difícil de verbalizar isto. Vou tentar verbalizar da forma mais direta possível. O Tom Holland sempre teve uma babysitter.
Yeah, E este filme não teve. basicamente. Este filme foi o filme em que, na realidade, e foi o filme em que lhe deram a dica do com grande poder tens grande responsabilidade. Na realidade, a Aunt May diz a frase exata da BD. Ela não diz a frase dos filmes, diz a exata Uhum. frase da BD, que é um bocadinho diferente. Mas diz isto, e repara, é neste filme, precisamente onde ela diz que é o filme mais negro, é o filme mais violento, é o filme em que ele sofre mais ou que vai mais abaixo, é o filme em que ele quebra-se completamente a nível moral e ético. Ou seja, porque repara, ele chega a uma altura em que tu já não o reconheces como o puto que tem as pessoas em primeiro lugar. Naquele momento em que tens os três Spider-Mans a falarem, tu notas claramente que o Tom Holland está a dizer: estou farto, desisto, lidem vocês com as cenas, Yeah. estes problemas são vossos. E então, na realidade, para mim, este foi o filme. Neste filme, ele teve o processo de crescimento que o Tobey Maguire teve em 3 filmes e o Andrew Garfield teve em 2. Ele teve num só. Teve num só na primeira metade do filme. Ou Uhum. seja, e eu estou a dizer isto e eu estou a pensar do estilo, como é que é possível em 1 hora e qualquer coisa tu teres conseguido encaixar tanta evolução numa personagem num arco e eles fizeram isto de uma forma super fluida, nada maçadora, ou seja, nada do estilo a despejar factos ou a despejar cenas só para dizer nós temos isto só para salvaguardar. Não, foi uma cena bué fluida, bué natural. Man, um trabalho brutal de crescimento de personagem porque tu entendes que quando acontece aquela conversa dos três no, no, no telhado da escola, tu entendes que aquilo é um momento potente para os três. Exatamente. Mesmo. Epá, para mim o Tom Holland, meu, eu gosto do Tom Holland. Man, eu não consigo conectar com as personagens. Ou seja, eu consigo conectar com as personagens, mas se eu me conecto com as personagens e com o ator, man, as Yeah. cenas evoluem para caraças. Epá, eu já disse, E para mim Tom Holland é o meu Spider-Man favorito. Eu não estou a falar aqui de yeah, história, yeah, yeah, eu estou a falar da yeah, personagem em si. Para mim, Tom Holland é yeah, quem interpreta melhor o Spider-Man. O Spider-Man em si, não estou a falar da história por trás, que eu sei que há muita malta que não gosta muito da história por estar inserida na MCU, etc. Aqui falando só da personagem sozinha, para mim este é o meu Spider-Man favorito e este filme ainda reforçou mais que este é o meu Spider-Man favorito. Falando de Spider-Man, eu acho que nós não podemos mais adiar o assunto, temos que falar Tobey e Andrew Garfield. Era verdade os rumores, ok? Tobey e Andrew Garfield estão realmente em Spider-Man No Way Home. Pá, apesar de que, pá, vamos ser sinceros, nós já sabíamos que eles iam estar, era quase impossível eles não estarem no filme, ok? Depois de tanta coisa que aconteceu nos últimos meses, com leaks, com imagens de set, com piadinhas que o Tobey andava a dizer na rua aos fãs, etc. Pá, já era basicamente que, dado como certo que Tobey e Andrew iam estar no filme. Nunca, pá, a cena é que nunca saiu uma confirmação oficial da Marvel, não é? Nem da Sony. Por isso a realidade é que eu ainda fui para o filme um bocado, pá, com 99% de certeza, ok? Ainda tinha aquele 1% do estilo, é pá, isso não estão, porque eles nem sequer tiveram pá, um dos grandes, uma das grandes, tiveram na Premier, não exato, aconteceu. exato, um dos grandes acontecimentos que para mim me surpreendeu mais foi a Sony e a Marvel conseguirem com que eles não fossem à red carpet do próprio filme, sendo que é um dos maiores filmes que eles já fizeram até hoje. Isso aí eu achei que a Sony e a Marvel não iam conseguir fazer, eu achei que eles iam estar lá presentes, mas realmente eles conseguiram com que eles não fossem, e pá, isso ainda me trouxe mais aquele 1% de dúvida. Mas a realidade é que eles estão, pá, e vou ser sinceros, o momento em que, mais especificamente, Andrew Garfield aparece, que ele é o primeiro a aparecer dos dois, foi um dos melhores momentos que eu já tive no cinema. E eu vou dizer porquê, porque por causa, não muito por causa do que acontece no filme, mas por causa da reação das pessoas. Porque a primeira vez que ele aparece no fundo de um beco, e a única coisa que se vê é uma personagem, é um Spider-Man. Vocês mal veem vocês mal veem a cara, vocês mal veem o corpo porque está bastante escuro. E a única coisa que vem é uns olhos vermelhos lá ao fundo. E eu nem reparei à primeira, e foi Olhos o. brancos, olhos Não, brancos. não, não, eram vermelhos. A primeira vez que apareceu, ele estava com uma. Os olhos dele estavam tipo avermelhados. E Ah, por é? acaso. Eu por acaso achei que estavam brancos. E por acaso, e a primeira vez que eu por acaso na altura até olhei para o lado por alguma razão, tipo uma cena de um segundo, e o Guerra que estava ao meu lado, literalmente a única pessoa no cinema que disse alguma coisa, eu só ouço a berrar: é o Andrew! Mano, e do nada começa-se a ouvir só burburinhos, começam as pessoas a falarem, toda a gente a falar, toda a gente a falar, quando o homem começa a correr em direção ao portal. Parecia que tínhamos marcado um gol no Mundial na final contra a França. O cinema tudo de pé,
toda a gente aos berros, toda a gente a bater palmas. Mano, tremia tudo. Esse foi um dos melhores, acho que foi o melhor momento que eu alguma vez estive no cinema. E depois, a partir daí, foi aquela sensação do estilo, e o que é que vai acontecer? Eu lembro-me que nós estávamos sentados todos um lado dos outros e foi de estilo, a primeira pergunta foi, mano, isto quando aparecer o Toby, a casa vai abaixo. Quando o Toby aparecer no filme, se isto foi a reação para o Andrew, quando aparecer o Toby, a casa vai abaixo, e realmente a casa foi abaixo. Porque literalmente, desde esse momento, porque depois eles começam a dar setup à cena, não é? A MJ vira-se para o Ned e diz... ok, então faz isso outra vez e agora vamos realmente encontrar o Peter Parker, o nosso Peter Parker. E ele começa a fazer aquilo, não funciona à primeira, não funciona. E quando ele está a fazer aquilo, eu começo a olhar à minha volta, só vejo as pessoas a começarem-se a levantar dos bancos. Parecia que estava tipo um penalti, parecia que estava literalmente a ver um jogo de futebol, as pessoas todas assim a levantarem-se dos bancos, toda a gente a começar a falar quando o gajo aparece. Foi tudo ao chão, toda a gente aos berros. 20 vezes mais berros do que estava no Andrew. Foi realmente uma cena impressionante. Pá, nunca tinha tido um momento assim no cinema. Epá, e a realidade é que eles os dois neste filme tiveram fenomenais. Principalmente Andrew Garfield. Eu acho que o Andrew Garfield foi um dos melhores atores neste filme. O homem teve um papel brutal. Todas as cenas que o homem teve no filme foram excelentes. Muito, pá, e a realidade é que já se está a notar isso, porque nas redes sociais, se vocês estiverem a fugir de spoilers, não estão muito à procura deste tipo de conteúdo, mas quem já viu o filme está à procura de conteúdo de Spider-Man No Way Home, e quem anda à procura disso, principalmente nas redes sociais, eu ainda hoje vi um post que tinha tipo 10 mil ou 20 mil gostos. E a pergunta era quem é que é o vosso Spider-Man favorito, Tobey Maguire ou Andrew Garfield? Retweetar e dar like. Eram tipo 20 mil likes Andrew Garfield e só tipo 500 retweets Tobey Maguire. As pessoas estão a ficar loucas por Andrew Garfield. Já vejo malta a dizer que Andrew Garfield é o Spider-Man favorito deles, porque realmente o papel de Andrew Garfield neste filme de Spider-Man foi incrível. Uma cena que me chamou mesmo boa atenção foi aquela cena que eu olhei, que eu olhei não, mas que eu reparei que aconteceu, que realmente me transpôs aquela sensação de este gajo é realmente o Spider-Man. Foi na cena, eu não sei se tu te lembras desta cena, foi mesmo um pormenor, que foi quando eles estão no laboratório e estão a fazer as curas para os diferentes vilões. O gajo faz uma cara de nojo, né? E o Toby, e eles estão tipo eles estão a falar e o Toby tipo lança eles estão a falar, né? Tipo, de como é que eles lançam as teias, e do nada o Toby vira-se e lança uma teia e a teia sai de si, né? Porque o Toby, as teias saem dentro dele. Saem do pulso, Exato. E eles começam-se a passar, e a cara que o Andrew Garfield faz, a reação do Andrew Garfield naquele momento é literalmente a reação de um Spider-Man. Eu quando vi aquilo foi quando eu percebi, tipo, este gajo é o fucking Spider-Man. E para quem gosta de Andrew Garfield, não sabe até que ponto é que isto é verdade, mas pelos vistos deu leak que esta semana a equipa de Andrew Garfield voltou a contactar, já contactou a Sony e a Marvel, e Andrew Garfield, pelos vistos, está disposto a voltar aos ecrãs como Spider-Man. Vamos ver se isto realmente vai levar a algum lado, mas este leak saiu de fontes muito confiáveis, que Andrew Garfield supostamente já falou com a Marvel e com a Sony, que está disposto a voltar a fazer o Spider-Man em filmes. Por isso, pá, se agora ele vai fazer parte da Marvel, se a Sony vai pegar nele e fazer um Amazing Spider-Man 3, não se faz a mais pequena ideia. Pá, também ainda não se sabe até que ponto é que isto é 100% verdade, mas eu adorava, porque eu sinceramente, malta, eu nunca, para quem não sabe, eu nunca tinha visto os filmes do Amazing Spider-Man até há tipo um mês atrás, porque quando começou a chegar à altura do filme, eu tipo, epá, eu tenho que ver os filmes todos tenho que ver, e eu nunca tinha visto os filmes do Andrew Garfield, eram os únicos, e realmente eu fui ver e eu adorei a prestação do Andrew Garfield. Tem bastantes problemas os filmes, mas não foi por causa do Andrew, não, foi por causa da história que eles decidiram fazer, mas não foi por causa do ator. E pá, depois de ver este filme, eu quero ver mais de Andrew Garfield como Spider-Man. Não sei o que é que achaste, Waver, pá, eu adorei, meu. Olha, para mim, epá, eu estou a tentar estruturar a minha linha de pensamento. Aquilo que eu acho que os pontos mais fortes deste filme foram os pontos em que tiveram os três juntos, para mim. O diálogo entre eles foi brutal. Estou a falar do diálogo em que o Tobey Maguire e o Andrew Garfield tiveram nos andaimes. Incrível. Foi brilhante. O andaime que o andaime, percebes? A conversa que eles tiveram, os três, a planear ataque e não sei o quê, foi brilhante. A situação de eles estarem os três no laboratório a verem soluções em conjunto foi brilhante. Porque depois isso passou para além dos vilões e passou para um teor mais pessoal de cada um. Tu conseguiste ver. Mano, tu conseguiste ver o Spider-Man sem uniforme.
Não sei se faz sentido Exatamente. isto que eu Sim, estou a sim, dizer. sim. E Viste o Peter Parker, não viste o Spider-Man, tu viste o Peter Parker. viste o Peter Parker, tu viste 3 Peter Parkers que foi bem interessante. E viste 3 e mais, quando o Tobey Maguire entra, não sei o quê, eles dizem exatamente a mesma coisa, Uhum. anonimato, blá blá blá, e depois tu vês o Tobey Maguire dizer assim: eu sinto que o vosso Spider-Man precisa da minha Yeah. ajuda. Eles conseguem se E o sentir Andrew uns aos Garfield outros. disse mesmo. Mano, e isso é o primeiro toque, não é? Primeiro momento em que tu entendes que há uma ligação mais profunda entre eles os três. Uhum. Depois, logo a seguir, na mesma cena, a situação de o sítio que cada um tem para espairecer, para se isolar. E tu entendes que cada um tem o seu sítio, mas cada um Exatamente. tem um sítio. Portanto, também é uma cena interessante. Yeah. Quando chegam os três, a primeira conversa entre os três, o próprio Tom Holland, quando olha para eles, entende que eles não são umas pessoas quaisquer. Eles não precisaram de ser apresentados. Yeah. Ok, foram apresentados pela MJ, mas não precisavam de ser apresentados, tu notavas perfeitamente. E depois tu vias a similaridade deles terem atravessado por uma perda enorme na sua vida de personagens diferentes, todos Yeah. personagens diferentes. Andrew Garfield, Gwen Stacy, Tobey Maguire, Uncle Ben, Tom Holland, Aunt May. Depois, todos tiveram que lidar com aquela fase de. Todos não. O Tobey Maguire e o Andrew Garfield tiveram que lidar com aquela situação de terem morto alguém. Yeah. E o Tom Holland ainda não tinha sobrevivido a isso. Ainda não passou isso, ainda não tem essa experiência. Porque ele disse que queria matar, O queria Green Goblin. arrebentar com o Green Goblin. Então, aqui neste momento, foi um momento em que o Tom Holland entendeu que aqueles dois são tipo exatamente aquilo que ele precisava. Yeah. Não só a nível para resolver a situação, mas para ele não se perder a ele próprio. Epá, eu achei os diálogos entre eles os três foram tão bons. Foram incríveis. Epá, eu não consigo explicar, Yeah. mano. E por acaso eu gostei bué do papel, principalmente do Tobey Maguire, porque ele neste filme teve totalmente um papel de mentor. Tipo, eu nem consigo comparar o Peter Parker de Tobey Maguire deste filme com o Peter Parker do filme do Tobey, porque são Peter Parkers, apesar de serem o mesmo, são totalmente diferentes. Porque nós estamos a ver um Peter Parker que já está numa fase da vida que nós nunca vimos antes, nós nunca vimos um Peter Parker adulto. Não é? E aqui foi a primeira vez que nós vimos um Peter Parker que já tem, tecnicamente, tipo 50 anos, não é? 40 e tal anos, whatever. Este Peter Parker faz-me lembrar o Peter Parker do Do Spider-Verse. Spider-Verse, exatamente. E eu por acaso gostei bem disso. Pois, não sei. Aí onde ele se inspirou. Mas por acaso eu gostei desse toque que nós vimos aqui um Peter Parker que pela primeira vez é um mentor, porque até agora nós não vimos nenhum Peter Parker que fosse um mentor. O Peter Parker tem sempre um mentor. Sempre. Alguém. E aqui nós vimos um Peter Parker que é esse alguém. Eu por acaso gostei desse toque pela personagem do Tobey. O filme para mim, e sabes uma cena engraçada, tipo, nós estamos aqui a falar coisa de 1h30 praticamente, Uhum. e eu estou a falar só daquilo que eu me lembro. Yeah. Portanto, eu não tenho, eu quero bué revisitar este filme. Tu e eu. Eu preciso Quero fosse. bué, porque agora é aquela situação, já não é no momento, é analisar. Porque efetivamente, eu acho que este arranque da fase 4 do universo da Marvel, com esta qualidade de filmes, veio o Thor, veio o Doctor Strange. Man, é bom que se ponham a pau, porque Pois é. o público agora vai se tornar mega exigente. Porque aqui a questão é: isto é o terceiro filme de uma trilogia. Na realidade, para mim, é a parte 2. Far From Home. Parte 2 do Far From Home. Mas pronto. Mano, vamos para o quarto filme do Thor. Exatamente. Portanto, e o Thor não tem um bom historial de filmes. Teve um filme, o primeiro filme. O Ragnarok foi muito bem recebido. Era o que eu ia dizer. O Ragnarok. O primeiro filme que foi interessante, o segundo foi horrível e o terceiro foi bom. Mas o terceiro também foi bom porque os Avengers já tinham acontecido. Atenção. Sim, mas o filme foi bom. A comédia. A personagem do Thor já estava mais definida. Não é? Já. E isso ajudou bastante. Mas pronto. Agora, o Doctor Strange, o trailer que viste no final, não é? Tu viste Incrível. Incrível. E agora temos que pensar como é que vai ser a relação entre... Porque a real pergunta aqui é se aquele Evil Strange é o Evil Strange do What If
ou se aquele Evil Strange é um Evil Strange totalmente diferente. Pá, não fazemos a mais pequena ideia. Pá, também vimos o Wanda, também vimos a Miss Marvel, vimos mais quem? Quem é que nós vimos mais? Ai, eu agora já não me estou a lembrar. Pá, mas esses três eu sei que vimos. Vimos a Miss Marvel, vimos a Wanda e vimos o Evil Strange. Eu estou super entusiasmado para ver como é que vai ser o Multiverse of Madness. Mas o Doctor Strange tem um historial de filmes incrível, porque o homem, meu Deus, o homem é uma das personagens mais adoradas da Marvel neste momento. O Benedict Cumberbatch para além de ser é muito bom ator. Ele Excelente é muito, ator. muito bom ator. Aliás, acho que praticamente neste momento tu tens muito bons atores a liderar, porque vai ser o Tom Holland e o Doctor Strange a liderar esta nova Provavelmente. vaga, não é? E se calhar a Wanda, não sei como é que nós ainda não sabemos muito bem qual é que é o papel da Wanda neste momento, porque tivemos o WandaVision, ainda não vimos mais nada da Wanda desde o WandaVision, onde ela basicamente se autodestruiu a si própria, não é? Agora vamos ver, pá, temos que ver qual é que vai ser o papel dela. Também nunca mais vamos falar da Capitã Marvel. Capitã Marvel desapareceu depois do Endgame. Eu tenho aí um knowledge, um rumor que a Brie Larson vai deixar de ser a Capitã Marvel. Epá, eu sei que ela já tem contrato para aparecer na. Ai, qual é que é? É a série ou o filme que é o. Está-me a esquecer agora do nome, mas vai haver uma série ou um filme que agora já não me estou a lembrar qual é, em que ela vai aparecer, que já está, porque foi anunciado durante a cena a apresentação do Kevin Feige no final do ano passado. Eles no final de cada ano, a Disney tem sempre uma apresentação do que é que vai acontecer, a Marvel, etc. E. E ela já está confirmada para um filme que eu agora não me estou a lembrar. Ela vai ter, exatamente, já está confirmado. Captain Marvel 2, que vai ser em 2023, foi confirmado isso. E o The Marvels, é isso, The Marvels. Ela está confirmada no filme The Marvels, que também vai ser em 2023. Isso é informação anterior a este rumor que eu te estou a dizer. Sabes que há o rumor de que ela não se deu muito bem com o cast dos Avengers, Sim, não é? sim. Algo me parece, isso não é bem um rumor. Isso é uma cena Pois não mais sei. verídica do que parece. Mas pá, é o que é e vamos ver. Também estou ansioso para ver o Guardians of the Galaxy. Yeah, super. Perceber como é que eles vão fazer esta dinâmica, porque agora o Thor vai estar com eles, né? Claro, Tipo, e isso vai ser incrível. Ai meu Deus, eu esse filme quero, vai ser eu tão quero. bom. Pois, é porque é assim, tu vais misturar ah, dois palhaços autênticos, que é o Chris É o Chris Pratt Pratt. Ixi, e o Chris Hemsworth, no mesmo filme, a batalharem, entre aspas, pela figura principal. Portanto, vai ser vai ser incrível. algo Epá, eu adorei interessante. a química entre eles no Endgame e no Sim, Infinity War, por isso eu não tenho dúvidas que esse filme não, vai ser quando eles excelente. acabaram, tipo assim, sure, Sure. everybody knows who's in É charge, incrível, sure. meu. Oh, mano, Incrível. esquece, eu acho que vai ser muito funny, vai Yeah. ser muito funny. Epá, e agora Ah, também para acabar, que já estamos com quase 2 horas, mas pá, temos que falar do final. Temos que falar do final do filme que me surpreendeu para caraças pela positiva. Eu tenho a certeza que surpreendeu imensa gente, principalmente a malta que tem muitas críticas em relação a Spider-Man MCU, onde nós vemos então epá, eu diria. Eu não sei se eu não diria se calhar o mais heroico, porque epá, temos falámos já agora de Iron Man e já do que ele fez no Endgame e esse ato que ele fez já é incrível, mas eu acho que foi sem dúvida um dos atos mais heroicos que eu já vi na MCU, que foi o facto de que literalmente ele aceita deixar de existir, ele aceita ficar sozinho, literalmente para salvar o mundo todo. E se isso não é um dos atos mais heroicos da MCU, eu não sei o que é que vai ser. Eu acho que isso foi uma das melhores coisas que eu vi um Spider-Man a fazer até hoje. Foi incrível esse momento. Incrível. sabes que tu comparares esse momento com o do Tony Stark, eu acho que não é justo. Mas eu vou-te explicar porquê. Eu entendo porque é que tu o comparaste. Uhum. Eu acho que não é justo. Eu vou explicar porquê. Porque eu acho que o gesto do Tom Holland é muito mais profundo do que o do Tony Stark. Ah, eu não acho. Eu acho. Eu acho que E, isso eu nem consigo e muito. sabes porquê que eu acho? Porque repara, o Tony Stark é um fechar de um arco enorme de história em que ele, naquele momento, afirma e mostra a toda a gente que é real, que ele evoluiu como pessoa. Sim, Porque ele é o gajo mais narcisista que existe, ok? obviamente. Portanto, ou seja, ninguém estava à espera que ele tomasse essa decisão, ok? E vai sempre ser relembrado por isso.
Aquilo que o Tom Holland fez foi salvar o mundo sem créditos. Compreendes o que eu quero dizer? Epá, eu Sem créditos. sim, Nunca ninguém vai saber que ele fez. Mas sim, ele sim, sim, colocou-se numa posição isso é verdade. em que não tem nenhum relacionamento com ninguém. Ele basicamente, e era aqui este o ponto que é, ele basicamente seguiu o conselho do Doctor Strange. Tu tens que pensar se queres mesmo viver uma vida dupla. E Exatamente. ele entendeu que não podia viver uma vida dupla. Eu acho que é mais profundo que o Tony Stark, porque repara, não há festejos, não há paradas, não há. Uhum. Ele não ficou, ele Não há, literalmente não, apagou-se. não há ninguém para se lembrar deste momento. Não, ninguém, percebes? Ele toma a consciência de eu vou salvar o mundo e mais uma vez volta-se a afirmar aqui. Tom Holland pensa sempre primeiro nos outros e depois nele. É incrível, meu. Toma Ele o Peter cometeu um Parker. erro. Sim, o Peter Parker. O Tom Holland, exato. Pois. Mas é só para não dizer Yeah, o yeah, 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 Spider-Man. yeah. Mas pronto. Porque, mas aqui, e repara, já no primeiro feitiço, o gajo lixa a situação porque está a pensar nos outros. Uhum. E neste último, ele faz esta decisão porque está a pensar nos outros. Exatamente. Por isso é que eu acho que não se compara, porque um tem parada, um tem história, um tem um reconhecimento global, e o outro é, tu salvaste o mundo sem ninguém saber, tu estás a literalmente a afirmar que não vais. Estás a cortar todos os relacionamentos que tu tiveste. Epá, eu nem me lembrava quando apareceu o Happy e ele estava à frente do cemitério. Yeah. E quando apareceu o Happy, eu achava que. Não, na minha cabeça eles iam falar Quer normalmente. dizer, foi Tipo assim, normalmente. Yeah, yeah, yeah. e depois de repente, tipo, e o Happy assim, conhecias de onde? Eu tipo assim, como assim conhecia? Shit. Exatamente. Ele também não se lembra Ou seja, Isso agora vai ser super interessante porque nós vamos estar a ver outra vez, a primeira vez que algumas personagens se conhecem. Não porque, pá, porque eu por acaso até ontem estive a falar isto com os amigos meus, porque isto foi uma questão que me ficou até agora, que é eu vou pegar nessa cena específica até, ok? Para me tentar explicar porque é um sim. bocado confuso, mas nós sabemos que o feitiço que o Doctor Strange fez no final foi que toda a gente esquecesse que ele é o Peter Parker, certo? Ou quem é o Peter Parker neste caso, porque ninguém sabe quem é que é o Peter Parker. O que eu percebi foi que o feitiço foi para apagar o Peter Parker como pessoa da Sim. existência. Ou seja, ninguém se lembra do Peter Pois, Parker. não, Mas mas o aqui a minha cena Spider-Man é assim. existe. A O minha coisa Spider-Man aqui é existe. assim. Por exemplo, naquela cena, obviamente o Happy não conhecia o Peter Parker. Mas Mas conhece o ele Spider-Man. sabia que o Spider-Man era sobrinho da Aunt May. Por exemplo, aqui fica outra questão. Porque por exemplo, uma das maiores teorias que andava por aí antes do filme era que o Ned ia realmente ser um vilão, que se ia tornar um Green Goblin. E depois disto, eu acho que isto deu setup para o Ned ser um vilão no futuro. Porque, pá, tecnicamente ele agora não tem qualquer relacionamento emocional com o Spider-Man. Para ele, o Spider-Man é um gajo qualquer. Ele não é amigo do Spider-Man. Mas é essa a minha pergunta. Eu depois comecei-me a questionar, porque as lembranças que ele tem com o Spider-Man, ele vai continuar a tê-las. Porque, sendo assim, ele continua a ser o melhor amigo do Spider-Man. Então, imagina, se o Peter Parker se vestir o fato de Spider-Man e for ter Não. com o coiso, Repara uma tecnicamente... coisa. Ele nunca foi. Ele passou a ser o melhor amigo do Spider-Man porque ele era o melhor amigo do Peter Parker. Sim, Ele não mas era o melhor amigo imagina, do Spider-Man. mas ele conhece o Spider-Man. Não, ou seja, ele conhece o Spider-Man, mas não sabe quem é a identidade do Spider-Man. Ninguém sabe. Ou Exato. seja, todas as memórias em que aparece o Peter Parker sem máscara desapareceram Sim, do universo. mas a minha pergunta é: e as memórias com máscara? Não, as memórias com máscara Pois, mantêm-se. Porque então, por ninguém exemplo, todas as vezes que o Ned teve com o Peter Parker com máscara, por exemplo, mantém-se, não por existe exemplo, a Zendaya lembra-se de ter ido para cima da ponte com o Spider-Man. A Zendaya lembra-se com de o ter. Spider-Man. Pois é Com isso, é o isso, é isso. Spider-Man, não com o Peter Parker. Sim, exato, exato. Mas então imagina, se o Peter Parker, se o Spider-Man fosse, se o Peter Parker agora vestisse o fato e fosse falar com a MJ e com o Ned, eles iriam ter uma conversa como se já tivessem conhecido. Como se já se conhecessem. Mas é que isso é Exatamente. bué confuso, porque eu não sei muito bem como é que... E por acaso, eu ainda hoje estava a ver também um vídeo e por acaso eu vi essa... E o vídeo que eu estava a ver, por acaso referiram isso e é uma realidade. Porque isto pode ser realmente um plot hole. Porquê? Porque quando eles dizem que o Peter Parker tecnicamente deixa de existir, e o que é feito de cartões de cidadão? O que é feito de jornais? Desaparece.
Desaparece. Não sei, mas isso não faz muito sentido, essa cena, porque e isso ficou mal explicado, muito mal explicado no filme. Imagina isto. Eu vejo isto como se fosse. Imagina, andas atrás no tempo e separaste a tua mãe do teu pai. Uhum. No futuro, tu desapareces, mas também desaparece o teu cartão de cidadão, também desaparece a Pois tua é. história com qualquer pessoa, também desaparece Pois, o. mas olha, por Compreendes o que eu quero exemplo, dizer? isso até foi uma cena que ele disse. Tu imagina, tu abres. O Peter Parker, obviamente, teve nos jornais todos naquela semana porque tinha sido revelada a sua Isso identidade. apareceu tudo. Então o quê? Apareceu Tu tudo. vais ter um jornal em que no meio tens 5 páginas em branco e ninguém se vai andar a perguntar porque é que estão ali 5 Não, páginas em houve branco? outras histórias, porque como não havia o Peter Parker, havia não sei quantas coisas que aconteceram. Eu acho que essa é a real pergunta que a Marvel tem que responder. Porque eu acho que isso ficou Pá, demasiado. eu vejo isto desta Demasiado. forma, eu vejo isto desta forma, um bocado tipo Back to the Future, estás a Uhum. ver? Sim, sim, sim. Vejo desta forma, mas e também é assim, se eu fosse mesmo mesquinho, tentava esmifrar aqui a explicação até ao máximo, mas acho que estou ainda um bocado com o olho em brilho Yeah. ainda do filme, Pois, epá, portanto. eu até acho que isso, pá, eu acho que isso é o que faz mais sentido, só que eu acho que ficou muito mal explicado. Eu acho que há muitos plot Então holes também que não a percebes Marvel porque é tem que que. a Zendaya está a usar o colar dela no fim? Isso percebes, claro. O que quer dizer que ele não andou no passado, porque tudo que ele fez aconteceu. Mano, mas aqui a questão é essa, repara. É que até eu estou a falar contra mim próprio, que é do estilo. Quem lhe deu o colar não foi o Spider-Man. Foi o Peter Parker. Então ninguém lhe tinha dado o colar. Pois, estás a ver? Compreendes? Isto não foi andar atrás no tempo, isto foi Pois, simplesmente exato. eliminar. Por isso, Bem, tecnicamente, e foi isso que eu vi. Tipo, imagina, os gajos que vão abrir um jornal e naquelas páginas onde tinha notícias de Peter Parker vão estar páginas em branco. E tipo, ninguém se vai perguntar estão ali, porque é que estão aqui 5 páginas em branco no meio do jornal. Tipo, estás a ver? Eu acho que essa pode ser, pá, mas não está sei. chato. Eu Está acho que eles chato, devem concordo contigo. perguntar, eu acho que eles devem esclarecer isso e eu acho que eles até devem esclarecer isso em Doctor Strange Multiverse of Madness, provavelmente. Ou se calhar só vamos descobrir isso na próxima vez que aparecer Spider-Man, que eu sinceramente não acho que a próxima vez que nós vamos ver Spider-Man vai ser num filme dele. Eu acho que eles vão introduzir o Spider-Man agora noutro filme de alguém, ok? Eu não sei se vai ser em Doctor Strange Multiverse of Madness, pode ser uma série do Disney Plus, pode ser Miss Marvel, pode ser She-Hulk. Eu acho que ele vai primeiro aparecer aí. Eu acho que depois, porque pá, nós neste momento ficamos um bocado em aberto. A história de Peter Parker está aberta, a história de Spider-Man está em aberto. E eu acho que para eles começarem a fazer agora um filme e a fazerem uma suposta nova trilogia, apesar de que nada está confirmado que vai haver uma nova Uhum. trilogia. Ou no Venom. Ou no Venom. Não, porque. Ainda bem que falaste do Venom. Porque esse é um assunto que eu realmente não me queria esquecer de falar. Se houve algo que eu realmente não gostei neste filme foi da ending cutscene do Venom. A ending cutscene no Venom foi a única coisa neste filme que me deixou com super mau sabor na boca. E eu vou explicar porquê. Foi aquela coisa, foi tipo, sério que eles foram fazer isto? Porque pá, para quem segue as notícias da Marvel, etc., sabe perfeitamente que nos últimos meses tem havido bem aquela discussão de os direitos do Venom e do Spider-Man serem da Sony, não serem da Marvel, mas a Marvel quer continuar com o Spider-Man, agora a Marvel quer o Venom nos filmes do Spider-Man, e houve essa coisa. Pá, e depois agora, no final de Venom 2, quem viu Venom 2, e nós até já falamos aqui em stream, e tu também já deves ter visto, Ever, não é? A ending cutscene de Venom 2, quando Venom 2 é transportado para a MCU e vê o Spider-Man no ecrã, e ele é transportado Yeah. para a MCU. Yeah, Toda yeah, a yeah. gente acha, pronto, finalmente temos o Venom na MCU, temos Eddie Brock na MCU, este Eddie Brock que toda a gente adora, os filmes do Venom são Estás a incríveis. falar do Tom Hardy, né? Sim, exatamente, eu falo do Tom Hardy, que é o Eddie Brock. Não, não. O que tu estás a falar é que possivelmente se houver um Venom na MCU não vai ser o Tom Não, Hardy. não vai, porque o que é que realmente aconteceu aqui? O que é que eles vão A trazer, simbiote. A eles vão simbiote. trazer Exato. o Venom para os filmes da Marvel, mas não vão trazer o Venom. Basicamente, este foi a forma da Sony fazer assim, ok, vocês querem o Venom? Vocês ficam com o Venom, mas este Venom é nosso. Nós é que fazemos Yeah. filmes com este Venom. Yeah, yeah, Vocês yeah, querem o yeah, yeah. Venom? Oh, Ok. Eu Tom deixo-vos Hardy. eu deixo-vos Nós ter o fazemos Venom o aí Tom durante Hardy. 5 segundos no vosso filme, na ending cutscene. Ele está aí durante 5 segundos, depois ele vem para cá outra vez e vocês ficam aí com um bocadinho do Venom e fazem o que quiserem. Por isso o quê? Isto agora vai ser bem estranho, porque vamos ter um Venom que é um ator totalmente diferente nos filmes de Spider-Man Yeah. e vamos Era ter um isso que eu estava Venom a que é o dizer. Tom Hardy Era nos isso que eu filmes da estava a Sony. dizer. Epá, e Yeah. deixou-me com um sabor tão mal na boca. Eu fiquei mesmo... É assim, tu não sabes. Tu não sabes. Não, isso foi o que aconteceu, porque ele foi Não, embora. tu não sabes se o Tom Hardy não vem ser o Venom na mesma. Sim, ele pode fazer 2 Venoms, mas isso se calhar Pode ainda fazer seria 2 mais Venoms. estranho, meu. Não sei, meu. Olha, Epá, não sei. aquilo que eu acho estranho, e aqui foi sim um plot hole,
como raio é que ficou um bocadinho da simbiose para trás? Pois, mas isso aí também já foi na cena do. Não sei se viste o Venom 2 quando ele estava na cela e como é que ele manda o simbiote para cima do gajo, que agora estou-me a esquecer do nome dele, do inimigo. Epá, isso aí já é uma. Eu também não percebo, sinceramente. Continuo Oh até mano, hoje sem perceber como é que sim, isso é mas possível. aquilo ficou muito a mal explicado. Ficou bué Essa, mal pa- é- explicado. essa Ficou bué, parte meu. ficou muito a mal explicada. Muito. Já no Venom 2 Mas, ficou, eu não mas percebo. pronto, mas pronto. Mas essa para mim ficou assim uma cena. Agora, uma coisa que eu acho que eu tiro como conclusão, até porque epá, eu acho que vais querer fechar, né? Sim, 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 sim. É que nesta trilogia da Marvel Universe do Spider-Man foi o primeiro e o último filme, né? Até agora, em que o final tem um sabor agridoce. Ou seja, o Peter Parker pela primeira vez tem um final Que não é bom. que, É um final que em não, que. não é bom e nem é mau. Não sei se Sim, faz sentido que eu estou a sim, dizer, sim, sim, queres sim, sim, sim. porque todos os filmes do Homem-Aranha, repara, olha o Tobey Maguire. Acaba ou há uma questão com a MJ, ou há uma questão Yeah. familiar, ou há uma questão há uma divisão e acaba sempre porque o Homem-Aranha é sempre isso. Porquê é que eu gosto do Homem-Aranha mais do que gosto dos outros heróis todos? Porque o Homem-Aranha tem problemas como super-herói, tem problemas como pessoa. Não sei se Yeah, faz yeah, yeah, sentido yeah. isto. Mano, tens o Batman. O Batman como super-herói tem mais problemas do que como Bruce Wayne milionário. Estás a ver? Exatamente. Tipo, sei lá, o Super-Homem, mesma coisa. Vais a outros. O Tony Stark, o Capitão América, o Thor. Nenhum tem problemas pessoais. Se Pois tu não, pois não. pensares bem, nenhum tem problemas nas duas personagens na vida dupla. Por isso é que eu sempre achei o Spider-Man uma cena boa e É engraçada, que bué. é ele tem problemas Ele é nos dois humano. Ele é sítios. literalmente Ele é humano. humano, ele é um super-herói humano. Epá, isto é estranho de se dizer, mas é o que eu sinto como personagem. E eu acho que este é o primeiro filme em que ele acaba exatamente como o Homem-Aranha devia acabar. Yeah. Que é com uma sensação agridoce do Mas estilo, é mesmo. resolvi a minha questão como super-herói, mas a minha questão pessoal está uma merda. Exatamente. E eu Pronto. adorei o final do filme, Lucio. E pá, e dá um setup para o futuro da MCU incrível, porque a minha sensação é que eles vão agora, é que este Spider-Man agora está mais próximo que nunca aos Spider-Mans anteriores. Foi a sensação, porque agora este Spider-Man realmente amadureceu. Tem aquela cena de. É um Spider-Man agora que está sozinho, está realmente sozinho, já não tem um mentor como os outros Spider-Man estavam sozinhos também, como o Tobey Maguire não tinha realmente um mentor, como o Andrew Garfield não tinha um mentor. Este agora vai ser um Spider-Man diferente e eu pessoalmente gosto de como acabou este filme. Adorei o fato. Um fato que está bué parecido com o fato do Andrew Garfield, um fato que é bué Pá, parecido, que é eu exatamente achei um igual ao do bocado cómica. shiny. Eu achei um bocadinho shiny. É pá, eu gostei Mas por isso, mas acaso. isso foi eu achei um bocadinho shiny. Não sei se sabes disto, não sei se estás a seguir o Hawkeye ou não, Adoro, mas estou. pronto, ok. Então, a cena em que ele passa pelo Rockefeller Park é temporalmente está alinhada com o final de season do Hawkeye. Sim, sim, Só sim. para saber. Pois, porque eu não sei se viste o teaser trailer do último episódio que sai na quarta-feira do OK, e nós vemos lá Yeah. uma parte em que nós temos literalmente. Eu agora estou-me a esquecer do nome da personagem que é amiga. Ai meu Deus, como é que é a personagem, mano? Como é que ela se chama, mano? A Vai. Steinfeld, quem faz a atriz. Sim. Ai meu Deus, está a faltar o nome dela. Agora só me está a vir a Helena, que é a irmã da Black Widow, e agora. Eu estou a ficar velho. Yeah, Eu não- mano, esqueci-me totalmente do. Kate Hudson? Não. Kate? Não? Pá, já não me lembro, whatever, mas a personagem principal do Hawkeye, a rapariga que não devia ser a personagem principal do Hawkeye, a personagem principal do Hawkeye devia ser o Hawkeye, mas isso é uma conversa para outro dia. Mas no teaser trailer há uma cena em que ela está a olhar para o céu e ela diz wow. E eu começo-me a questionar se não é o Spider-Man Yeah, que está ali a passar. yeah. Pá, Porque temporalmente faz sentido. ele está a passar pelo. Yeah. E repara aquilo que tu disseste ainda há bocado. O Spider-Man vai aparecer numa série Numa de série, televisão. exato. Ele tem um contrato Portanto, com a Marvel em que supostamente era 3 filmes e um projeto da Marvel, outro projeto que não fosse filme dele. yeah. Por isso, é pá, vamos ver. Terça-feira já temos essas respostas. Mas pá, Waver, quero-te agradecer imenso pá, por ter estado aqui na abertura do Weekly Recap. Muito, 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 muito obrigado. Pá. Acho que foi super Era para divertido. devolver o favor do Gamerolics. Do Gamer. Achas, estás tolo, mas não é favor nenhum. Epá, queria agradecer aí toda a gente do chat também, pá. Espero que tenham gostado aqui. Nós ainda vamos ter provavelmente mais um Weekly Recap esta semana, ok? Estejam atentos ao Instagram e ao Discord que eu aviso sempre lá, pá. E pá, espero que tenham gostado.
um formato diferente. Isto costumava ser feito tudo no YouTube. Vocês lembram-se, o Weekly Recap costumava ser um vídeo semanal que saía todos os domingos a falar de tudo que aconteceu no mundo de videojogos, filmes e séries. Agora, eu acho que faz mais sentido ser um podcast. Eu prefiro que seja um podcast. E quem não... Isso, para a malta... não se esqueçam que todos os podcasts do Weekly Recap vão estar disponíveis no YouTube para vocês verem e também em formato de áudio em todas as plataformas de podcast.